Avante HQueiros! Eu sou Fábio Allende e hoje vamos falar sobre o que mais importa. Não podia deixar essa passar, né? Não podia. E, bom, comigo aqui, vamos ver se eu acerto o lado. Não, errei. Aqui, Felipe Fares. Olá, pessoal. E agora, né, encontro de gigantes, podemos dizer assim? Com certeza, com certeza. E aqui na diagonal, que o quadro é meio pequeno, Fernando Petrucci. Isso aí, para falar do maior crossover DC e Bonelli, Flash versus Zagor. Não, peraí, é o Dylan Dog. Esse é bom, mas o Flash Zagor é legal também, né? Não desdenhe não, que o Flash Zagor também é legal. E, pô, e é isso aí. E hoje a mansão vai para Londres, eu não sei, mas a mansão tá aqui nos HQueiros. A gente tá aqui com Carlos, vamos ver, nem minha mão aparece no quadrinho, tô meio desacostumado. Carlos Vasques, Brancatelli e Roberto II, lá do Mansão N. Fala aí, pessoal. E aí, boa noite, Gotham. Tudo bom? Boa noite, HQzeiros. Estamos aqui para HQueiros, já falei errado ainda. HQzeiros. HQzeiros. Renato Aragão, gente. Tá tranquilo. Já erraram lá no nosso poltrona, também. Toda poltrona. Mas, aí, cara, um prazer participar aí com vocês e ler esse crossover que eu não tinha lido e me surpreendeu muito positivamente. Que bom. Que bom. Pô, legal. Agradecer aqui agora ao vivo, né? Não ao vivo, porque isso é porcaria gravada, mas tudo bem. Agradecer aí a presença de vocês no nosso programa, pô, muito nos honra. E é isso aí, vamos falar de Batman e Dylan Dog. Eu vou completar a frase aqui agora, vamos falar sobre o que mais importa, e o que mais importa é claro que é a Bonelli, né? Vamos aí, né, pessoal? Eu vou falar que eu tô emocionado de poder falar de um crossover dos meus dois personagens favoritos, que é Dylan Dog e Constantine. Infelizmente tem um outro herói aí que atrapalha um pouco a dinâmica, mas não compromete, acho que isso é bom. Inclusive, eu lembro quando esse crossover saiu que o Branca falava todo dia dele. Então, caramba, falava e você vê a influência que eu tenho no podcast, que ninguém quis gravar nada sobre isso, não. Cara, eu sugeri, eu tenho muita voz nesse tema pra gente conversar. Eu pesquisei no Mansão Wayne e falei, mas os caras já falaram, não é possível. Eu pesquisei lá, não achei, falei, então capítulo. Mas você vê que o Branca tá reclamando, mas o Branca tem uma coluna de crossovers e nunca falou lá. Então fica aí. É um bom ponto. Você não se sentia à vontade para puxar o tema, né? Eu me sentia meio reprimido. Tá certo. Enfim. Pô, não, muito legal. Então, pô, é isso aí. Vamos falar do crossover Batman e Dylan Dog, uma iniciativa que, bom, é um material inteiramente feito na Itália. Ele é escrito pelo Roberto Recchioni com desenhos do... desculpa a pronúncia, tá, pessoal? Não sei se é o certo, mas o Werder Deledera e o Gigi Cavenago. Esse um pouquinho mais famoso, já fez ilustrações para quadrinhos do Mark Millar, várias capas e um monte de capa de Dylan Dog também. E nesse quadrinho, onde temos o encontro do Homem-Morcego com o Dylan Dog. Cara, uma bela iniciativa. Eu acredito, não sei muito, não tenho muita história de bastidores para trazer aqui, mas eu acho que é algo parecido com o que aconteceu com a Marilson de Souza Produções, quando fez aqueles crossovers com os personagens da DC. Eu acho que adquiriram a licença e a própria editora que adquiriu produziu o material. Eu imagino que sim, porque pelo menos os três materiais que a gente teve acesso ao dos crossovers aqui, que foram o Batman, o Dylan, o Flash, o Zagor e o Nathan Neve e a Liga da Justiça, são materiais produzidos pela Sérgio Bonelli Editore. Olha o Batman aqui de novo. Ó. Tá aqui também no Nathan Neve e Liga da Justiça. Tá aqui esse aí você pode criticar, Fernando. Esse aí não esse aqui é mais confuso, hein? Porque Nathan Never teve pouca coisa publicada no Brasil, então fica um pouquinho esquisito. O Flash Zagor. Vocês conhecem o Zagor? Aquele editor do Pipoca e Nanquim, né? Editor do Pipoca. O Bruno Zagor. Bruno Zagor. Essa fera aqui, ó. Conheço, sim. Já vi. Eu nunca li nada dele. O Bud já editou alguns gibis de Zagor. Quando ele verdade. Sério? Pô, vamos chamar o Bud para falar de Zagor, então.
Chama, legal. porque ele editou na Mitos. Ele editou bastante Bonelli quando ele tava na Mitos. Ô, Fernando, mostra a capa aí de novo, cara, com destaque para essa elipse amarela no peito dele, cara, porque, pô, a influência é clara, né, cara? Olha, é verdade. Eu só leio o material original, plágios não costumo ler. Cara, que pecado. Não, mas tudo bem. Então, voltando aí pro Batman de Landog e aproveitando para quem tá... Aqui, ó, rapidinho, só o Zagor original aqui, ó. O Machado, o Zagor usa machadinha. Muito bom. Bonito. Cara, Zagor original é sacanagem. Zagor não é índio. Tô brincando, gente. E, bom, voltando aí, a gente tem um pouco de apresentação. Acho que a gente não precisa falar para quem está incauto aqui quem é o Batman, mas Dylan Dog é um personagem criado por Gisele Sclave para Sérgio Bonello Editore, lá nos idos, acho que a estreia dele, se não me engano, foi em 86, bom, é um investigador do pesadelo, mas as histórias dele vão muito além do que seria o terror propriamente dito. Elas são muito mais lúdicas, o personagem lúdicas não é bem a palavra, mas fica lúdicas mesmo. E é um personagem com assim, muito mais profundidade do que simplesmente poderia aparentar. Tanto que quando começou esse papo de o crossover do Dylan Dog, quando anunciou um crossover com o Batman, eu vi muita gente falando, poxa, mas o crossover certo deveria ser com o Constantine. Só que, desculpa os fãs do Constantine, para mim o Dylan Dog é um personagem muito mais profundo do que ele. E eles tchau, galera, desculpa. Pessoal, tchau. Deu pra mim da hora. Diz que o Branco é fã dos dois, hein? Tô vendo. Todo pai tem um filho preferido, não tem essa mesmo. Pois é. Mas assim, digamos que, apesar de tudo, não são personagens com tanta relação assim, beleza, moram em Londres, etc. E ambos estão envolvidos com o ocultismo. Mas o John Constantine acaba sendo um bruxo muito... com um lado um pouco mais perverso, digamos assim, um lado meio sacana. Coisa que o Dylan Dog não tem. Apesar de tudo, o Dylan Dog é uma alma muito mais romântica, por assim dizer, do que o próprio Constantine. Acho que o que vai de encontro é isso que você falou, eles morarem em Londres e os dois, de certo modo, investigarem o sobrenatural, mas se pegar a comparação com o Batman, dois detetives, um tem o Alfred, o outro tem o Groucho, um tem o Block, o outro tem o Gordon. Então, realmente, acho que as pessoas nunca fizeram a conexão como deveriam ter feito, mas tem muito mais a ver com o Batman do que com o Constantine. A única diferença é na conta bancária, né? Mas aí em bastidores eles se conversam, porque o Batman, bom, todo vende pra cacete, e o Dylan Dog até certo ponto também, né? Atualmente não chega nas vendas do Tex, mas já foi dos personagens de maior vendagem lá falta um perfil pro Dylan Dog, porque o que faz o Tex vender é que ele já tem o seu alvo, que é o pedreiro que fuma derby azul. Quando o Dylan Dog achar, por exemplo, se ele achar um taxista da madrugada, por exemplo, fica naquele ponto, na praça, naquela guarita, talvez ele encontre o público que venda mais, o cara que gosta de uma história de assombração, que trabalha no turno da noite. Acho que vale a pena, um vigilante noturno, talvez. De falar que eu já fiz piadinha uma vez, tava no bar, aí lembro que tinha uma menina na mesa que falou que meu pai gosta de quadrinho, é muito fã de Tex. Aí eu perguntei de brincadeira, sei lá, brincadeira idiota, mas eu perguntei, seu pai trabalha com construção civil? Aí ela ficou meio assim, aí ela, trabalha assim. Aí eu falei, tem um... Você podia ter caminhoneiro, né? Não, você podia ter tão bom. No que acha mais fácil. Seu pai é fumante, né? Tipo, seu pai fuma derby? Seu pai tem mais de 50 anos, porque só gente com mais de 50 anos... Seu pai tem duas famílias que você não sabe? Caralho! É aquele jornal agora com notícias sobre como pegar sua aposentadoria e a revista do Tex junto. Assim. Seu pai já pediu para instalar o WhatsApp no celular? Assim? Não, imagina a dificuldade, né? Porque agora não é mais fácil você encontrar Tex na banca. Aliás, nem achar banca é fácil, né? Então, tem que comprar pela internet. Mas o que o Fábio estava se referindo é na Itália, né? Porque o Tex, na Itália, vende muito gibi. Ainda vende, apesar da mudança, né? Das vendas e quedas no mundo todo. O Dylan Dog chegou a bater 1 milhão de gibis vendidos
lá na Itália, e o número caiu para 10% disso, mas ainda assim, imagina, são vendas ali de 120 mil unidades por mês. E é um país muito menor do que o Brasil, né? Muito menor, muito menor. Tanto que o Dylan Dog, ele não é muito conhecido. Eu, por exemplo, descobri o Dylan Dog por acidente. Vocês lembram lá no início dos 2000, quando a Conrad publicou Dylan Dog? Né, o jovem de hoje que reclama, né? Quando não é completionista, que a coleção, meu amigo, a Conrad pegou, publicou 6 edições em números aleatórios e um abraço. E a galera fica reclamando ainda que não publica tudo, que não forma lombada. Mas não foi nem comprando Dylan Dog, porque tem um grande amigo nosso que ele conta que assim, existe um motivo para isso. Que eu comprei um gibi da Conrad, a Conrad no início dos anos 2000, a Conrad ainda tem, né, ainda é uma grande editora, mas na época ela publicava muita coisa, né, para fazer uma comparação como se fosse a Devir, hoje em dia, a quantidade de títulos que a Devir tem, tinha coisa, só que a Conrad ainda tinha mangá, né, ela pegou Fumete pra caramba e tal. Foi muito grande naquele momento. Ela lançou Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, ela tinha coisas... Eram milionários com Dragon Ball, cara. Então, era uma JBC da vida, né? A JBC tava ali perto, né? A JBC tinha os outros que eram menores, né? Samurai X, Sailor Moon, Guerreiro Mágica de Earth e tal. Só que a Conrad publicou Dylan Dog, e aí é um amigo nosso que conta, que ele conhece os bastidores, não sei se é real, não conheço pessoas que trabalham na época, mas que Dragon Ball deixou a Conrad meio deslumbrada em questão de números de tiragem. E ela pegou vários gibis que não teriam tanto apelo e acreditava que o apelo era da editora. E um desses foi Dylan Dog, que ela teria feito uma tiragem absurdo assim, para os padrões que um quadrinho de Dylan Dog teria no início dos 2000, e ela teve que desovar isso. E eu sei que faz sentido porque eu comprei um gibi completamente aleatório da Conrad e que vários meses ficou, tipo, você comprava o gibi da Conrad, vinha embalado junto o Dylan Dog. Todo o gibi da Conrad vinha com o Dylan Dog embalado junto, saca? Foi um bom teste, porque a Conrad... Foi um bom teste porque a Conrad pegou a minissérie de 6 edições, né, com as capas do Mignola, que era comemorativo lá fora, pela Dark Horse, acho. Então tinha, se não, pela falta de sucesso que fez, pelo que o Roberto tá falando, também pelo menos eram só 6 edições. Daí depois foi para Mythos, que daí na Mythos acho que durou uns 30 e poucos, 40 edições. Acho que a minissérie original que a Dark Horse trouxe eram 6 edições mesmo, que saiu pela Dark Horse, são as que tinham as capas do Mark Mignola. Sobre números eu não sei. Mas... no Guia dos Quadrinhos, por exemplo, começa no Dylan Dog 81, a primeira, e depois é Dylan Dog 1. Cara, hoje em dia a molecada ia ficar... É uma seleção de história. Essa é uma seleção feita pelo próprio Tiziano Sclavi. Quando a Dark Horse fechou um acordo com a Sergio Bonelli, o Tiziano Sclavi selecionou as melhores histórias, na opinião dele, para sair nos Estados Unidos. E foi essa coleção que chegou no Brasil pela Conrad. E tem uma cronologia muito montadinha, assim ou não? Olha, quase nada da Bonelli tem uma cronologia montadinha e necessária. Então, assim, esse é o que a gente tanto ama, vamos dizer assim, nesse universo. Você pode pegar qualquer história, qualquer coisa, você pode ler e curtir numa boa. Você não precisa... Eu imagino que no máximo de vez em quando introduz um personagem novo, que acaba ficando, aquela coisa, né? Difícil ficar também. Difícil o personagem novo ficar também. Muito difícil. O que tem são referências a histórias anteriores, mas assim, é super pontual e você já vai entender rapidinho. Turma da Mônica. Que de repente Chico Bento lembra da irmãzinha. Tipo assim. De repente aparece um Capitão Feio ali. Pode ser, sim. Tanto é que, por exemplo, o inimigo do... Dentre os inimigos do Dylan Dog que aparecem nesse crossover, um é o Zabarás, que inclusive já aparece na edição 1 do Dylan Dog italiano também. E essa aqui, ó. Pode ser considerado esse mesmo. Pode ser considerado o grande inimigo do Dylan Dog, mas não aparece tanto assim nas histórias. E o Killex, por exemplo, pra vocês verem, estava morto. Apareceu em uma edição. Duas que é um especial da Panini. Morreu e estava morto e precisaram trazer o cara de volta para ele aparecer na história. Então, assim. E o Zabarás, por exemplo, tem um lore do Dylan Dog que daí esses personagens fazem parte, que é o Zabarás, a Morgana, que daí na edição, acho que a edição 100, né? Que aqui foi a número 1 da Mythos, explica basicamente tudo isso, como tudo se relaciona com a própria origem do Dylan Dog. O Zabarás, por exemplo, é a parte má do pai do Dylan Dog. É isso aí. É uma doideira, mas esses personagens que aparecem mais são parte do lore da origem do personagem. É isso aí.
É isso aí. E só pegando aí um ganchinho, na editora, depois, acho que no ano seguinte, quando saiu pela Conrad, né, no ano seguinte saiu pela Mitos e durou 40 edições. E aí a Mitos cancelou, porque não vendia tal, passou. Formatinho ainda. Papel Formatinho. jornal. Passou uns anos, a maravilhosa editora Lawrence, em 2016, resolveu comemorar aí eram 30 anos dos personagens. Para ter alguma coisa no Brasil nos 30 anos, resolveram lançar aí 3 ediçõezinhas, e cada uma comemorando uma década do personagem. Dentre elas, tinha aí um clássico, considerado clássico moderno das histórias, que era o Mater Morbi, que também é um personagem que acabou ficando, digamos assim, também chegou a aparecer em algumas outras histórias. E é isso. Bom, desde então, a Mitos acabou pegando de volta e tá aí lançando bimestralmente, acredito eu. Aquelas 40 edições que a Mitos lançou em 2002, parece pouca coisa, mas é heróico, quando ela lança 40 edições de Dylan Dog, numa época que também pouca gente conhecia. Hoje em dia, acho que, como a Panini já publicou, muito mais gente já teve também acesso. Mas já teve Encontro do Batman, teve um filme incrível com o Brandon Road. Mas em 2002, porque 40 edições de Dylan Dog foi heróico para mim. E eu ficava feliz cada vez que eu encontrava na banca, eu falava, meu Deus, mais um mês, graças a Deus. Cara, se 40 edições do Dylan Dog é difícil, imagina 42 do Martin Mister, cara, que foi na mesma época, né? E um personagem bem mais difícil de pegar. Hoje em dia eu acho que seria um mercado talvez mais propício para o Dylan Dog, assim, né? A gente tem acho que 2 tipos de publicação. Ou uma editora grande pegaria ele, ou essas editoras que são menores, mas que tem um público fiel, tipo uma Comic Zone, um Pipoca e Nanquim, até mesmo, que consegue fazer, tipo, talvez reunir muitos volumes. Porque eu gosto que eles fazem os vídeos explicando, né? Por que aquele quadrinho é importante, o impacto dele, a história, e às vezes você acaba cativando, né? Que é o papel que a gente fica aqui nesse bate-papo de podcast, às vezes a gente consegue fazer também, né? Mas aqui no Brasil, acho que tem umas 4 editoras com o Dylan Dog. A Panini tá publicando, a Mitos tá publicando, tem aquela que tá publicando edições álbuns, a Lawrence tá publicando. Então, nunca teve tanto destaque pro Dylan Dog no Brasil, na verdade. E agora tem também a série antiga e a série nova. A série nova muito. Suspendeu, né? Acho que foi interrompida, não foi, Fábio? Foi, não sabia. Cancelada. A série nova foi cancelada. Eu fico feliz porque eu odiava. Só na clássica, só na clássica. Aquela... Entrou o ônibus agora, né? Do Dylan Dog. Sim. E tem também aquela que se passa... Desculpa, tem aquela que se passa no futuro também. Que é um futuro Planeta dos Mortos. Esse é a Panini que tá lançando também. A Panini já tá na segunda edição. Eu preciso pegar a segunda edição, ainda não peguei. Eu já peguei, cara. Eu já peguei isso aí. É bem interessante mesmo. Então, hoje é um momento bom para Dylan Dog. Tá saindo bastante. Tem vários formatos diferentes, edição de luxo. Né? Até essa aqui do Killix, né? Que foi no embalo do crossover com o Batman, né? Que até aqui uma chamada. Antes, na verdade, né? Mas a Panini lançou o Killix antes do crossover, né? Lançou um pouquinho antes. Bem antes, né? E depois lançou Johnny Freak, mais 2 Planeta dos Mortos, e agora acho que Zona do Crepúsculo lançou também. Foram 5. Legal, coisa pra caramba. Tá indo muito bem. Bom, e voltando um pouco ao quesito crossover, a Mitos está investindo em crossovers do Dylan Dog com outros personagens Bonelli. Lançaram com o Morgan Lost, lançaram com o Dumper, e o último que eu li, acho que é o terceiro crossover com o Martin Mister, cara, que eu achei maravilhoso, cara. Porque... tá aqui os mais recentes aqui, ó. Cara, o do Martin Mister não tá na mão aqui para mostrar. Eu tenho esse antigo do Martin Mister aqui. Cara, esse que a Mitos lançou agora, cara, pra mim é o Liga da Justiça versus Vingadores da Bonelli. Caralho, olha aí. Maravilhoso, cara. É maravilhoso, cara. Assim, com referências a várias outras séries, vários outros personagens fazem uma ponta. Cara, muito bom, muito bom. Bom, legal, cara. Mas aquilo que a gente já falou no início, né? Essa questão da cronologia bastante suave do Dylan Dog, dos títulos da Bonelli de um modo geral. Você pode pegar agora o último título do Tex, tá no número quase beirando 600 aí, tanto faz, você não precisa ter lido nenhum anterior. Você vai curtir, você vai entender. O Dylan Dog vai na mesma toada e confrontar, e ele encontrando o Batman, que é exatamente o oposto, né? Que é um caos completo cronológico. E você percebe que dá para fazer essas histórias
com qualidade. Os italianos conseguem desenrolar isso daí. Vamos falar um pouquinho dela, então, né? Cara, só comentar antes que esse crossover, porque assim, a gente está acostumado com crossover, esses crossover meio marqueteiro, seria uma coisa meia boca, né? Normalmente, crossover tem uns bem legais, mas esse a maioria é ruimzinha. A maioria você lê sabendo que vai ser uma coisinha, um entretenimento de você, olha que curioso, os universos se encontrando e foda-se. Isso. Mas esse daqui, vou te falar, assim, antes da gente começar até a falar da história, eu acho que é um dos crossovers mais legais que eu já vi do Batman com personagem de outra editora. Né? Assim, Caramba, tipo, legal. Eu terminei de ler hoje e me surpreendeu. Assim, eu achei, talvez no nível daqueles com Looney Tunes que teve Dorteirinho troca letras, sabe aquela coisa? Nessa linha, eu achei muito bom, cara. Achei muito bom. E faz parte da iniciativa da DC, né? Então, a gente citou a Turma da Mônica mais cedo. A DC iniciou um projeto de crescer mundialmente. Vai ter agora esse ano do Sonic, por exemplo. No Japão teve uma porrada, né? Que aqui a gente nem sabe. Interessante, hein? Não sabia disso. Mas eu acho que o fato de ter ficado nas mãos da Itália, autor italiano, desenho italiano, que já conheciam, já tinham trabalhado bastante com o Dylan Dog, histórias já consagradas. O Batman sendo uma figura bem icônica que também qualquer um conhece, qualquer um, de certo modo, sabe a personalidade dele. Talvez se alguém da DC pegasse o Dylan Dog não saberia escrever, mas qualquer um que pega o Batman tem uma noção de como deve ser escrito ele, o elenco. Então, ser uma história basicamente do Dylan Dog, que daí tem a participação da DC naquele universo, eu acho que faz funcionar muito mais para essa cara mais original, essa cara mais diferente dos crossovers marqueteiros que a gente está acostumado a ver. Perfeito. E tem um capricho extra, porque não é só, tipo... Eu concordo com o Branca aqui, tipo, um italiano pegar para fazer o Batman, que é um personagem icônico, qualquer pessoa tem a noção básica do Batman, ajuda, mas eles foram muito além disso, porque você vê todo o elenco de apoio que eles usam na história, todo mundo bem trabalhado, o Etrigan bem trabalhado, o Constantine bem trabalhado, o Jason Blood, tudo, eles constroem um universo muito... que para quem é fã dos personagens da DC, ele faz muito sentido. E pelo que eu me parece perceber do que vocês estão falando, para quem é fã do Dylan Dog também está muito bem construído. Então, e eles acharam um tom muito acertado para tudo isso. Assim. É legal saber a opinião de alguém que nunca leu o Dylan Dog e só pegou o Dylan Dog a partir desse crossover. É interessante saber, tipo, a pessoa gostar de Dylan Dog a partir desse crossover e de repente isso incentivar a pessoa a ir atrás da coisa boa. Possível, viu? Porque coisa melhor. Eu tinha um preconceitozinho com o Dylan Dog, até falo aqui que eu achava ele parecer ser um Constantine, só que mais chato, sabe? Aí, ó. Não. Só que aí eu fui ler aqui e eu vi que não, que ele tem até... O jeito que eles colocam ele conversando com o Constantine, você percebe que às vezes ele acha o Constantine meio bobo até, sabe? Do jeito que ele trata. Então, e o Constantine tá bem retratado, não tá tão caricato assim. Então... Achei muito legal, cara. Achei o personagem muito interessante. Para quem ficou chorando que o encontro não ia ser do Dylan com o Constantine tem uma participação muito boa aqui nesse episódio, e o contraste entre ele e o Dylan, cara, eu achei excelente. Eu acho que o Constantine tem mais destaque que o próprio Batman, sem brincadeira. Porque o Constantine tem uma edição inteira dele. O Batman tem as edições do Batman, ele aparece um pouquinho mais esporadicamente, assim, ele aparece dentro do caso. Ele faz participações durante a história, mas o Constantine tem uma edição inteira que é focada na relação dele com o Dylan Dog dentro do inferno. Me lembrou um pouco. Pra mim, o Constantine tem mais destaque. Me lembrou um pouco o crossover, nesse jeito, nesse conceito, o crossover do Batman com o Hellboy, que tem muito isso também, que é o Batman e o Hellboy, mas assim, o destaque mesmo é o Hellboy com o Starman. E o Batman acaba sendo o veículo. Não, mas o nome é Batman, Hellboy e Starman. Mas mas o Batman tá lá, você vê que assim, eles até usam e tudo, que nem aqui eles usam, mas você vê que você percebe que o Mignola queria mais fazer Starman. O editor pegou aquilo ali e pensou, puta, mas isso aqui era Batman e Hellboy, mas o Starman aqui tá ninguém vai comprar Hellboy e Starman. Vai... Ninguém vai comprar Hellboy e Starman. Que nem Dylan Dog e Constantine, vai ter um público que vai adorar, mas Batman e Dylan Dog é muito mais forte. Vende muito mais. Rende muito mais, é isso aí. Ô, Carlos, ainda aproveitando essas primeiras impressões que você teve ali no Dylan Dog, você curtiu o Grosso? Cara, curti. Eu achei que ele apareceu pouco. Eu já tinha ouvido falar muito do Grosso. Isso a gente sempre fala dos tempos do fórum. Por algum motivo, no primeiro fórum de quadrinhos que eu participei muito ativamente, a galera era muito fã do Grosso.
Ele sempre fazia um meme com o Groucho. Ele chamava meme, né? Mas sempre tinha... Tipo, o Groucho era tratado como o maior personagem. Eu acho que era a época que a mídia estava começando a publicar mais e tal. Começo dos anos 2000, isso. Então, eu já sempre ouvi falar muito bem do Groucho. Mas eu sempre achei esquisito. Falei, pô, mas o Groucho é um personagem do cinema? Tipo, que eles botaram lá e pronto. Era o Groucho ou era o Groucho dos X-Men? Porque o Groucho dos X-Men é um personagem muito icônico. Às vezes eu confundo os muito dois. célebre. Não, era o Groucho mesmo, do Dylan Dog. Eu tava vendo esses dias aí que o Groucho, viu, Fábio, ele não pode ser publicado nos Estados Unidos como Groucho. Quando do problema de direito autoral da família dos irmãos Marx lá, aí ele chamado de Félix. Por isso que no filme muda. E não tem o bigode. É mesmo? Que besta com essa informação, cara. Eu tava lendo a Wikipédia em italiano para descobrir isso, porque a versão em português de Dylan Dog não tem nada. Não, mas esses direitos não venceram, não? Quando teve o filme do Brandon Root, por isso que mudaram também. Lá tá o Félix, não tá o Groucho, porque é um filme norte-americano. É isso mesmo. Isso é que nem aqueles quadrinhos que continuam séries antigas. Aí, acho que foi o crossover do Batman 66 com o Besouro Verde, que tem um vilão que aparece, a primeira coisa que acontece é que ele tem um acidente e deforma a cara. Que é porque eles não tinham os direitos do ator. Não, isso acontece direto em quadrinho, cara. Agora, né? Já tem uns anos. O Bottom do Batman com o Flash, que o Smile, ele não é patenteado nos Estados Unidos, mas tem países em que ele é. Então aqui teve que mudar, né? Teve que colocar um Bottom de verdade na cara. Na Europa tem uma bala, que é uma bala que acho que chama Smile, que patentearam. O Smile é da marca daquilo. Nos Estados Unidos, então, conseguiram patentear. Brasil é aquela bagunça que ninguém sabe muito bem às vezes, então eu acho que a Panini optou, né, até por ser uma empresa italiana, optou por não usar também. Caramba. Então não tem. Parece o Batman segurando o botão que você só vê a bordinha amarela. Assim. Não, teve um subterfúgio, né, que é a capa que mudou, era um botão tipo com o símbolo do Flash ou do Batman, em vez do botão. Tinha. Nossa, que era horroroso. Vinha com uma capa que vinha com o botão de Smile, que é o que eu acho que é patenteado no Brasil. Então você que vinha cortado? Não era isso, e você tirava e ficava o círculo mostrando o bottom com a capa brasileira, mas vinha o bottom de Smile original. Então foi meio que um subterfúgio para você ter ali. Cara, que piração, gente. É o cara que não pode colocar o outdoor na rua e aí ele coloca uma tela de LED com um vidro da vitrine. Né? Não, cara, a gente teve agora Nosferatu aí, a releitura, e Nosferatu só existe porque o cara queria filmar Drácula do Bram Stoker sem ter os direitos autorais. O cara, eu vou chamar ele de Nosferatu, fazer ele careca e com a orelha ponto. É isso. Acendendo o interruptor e apagando. Mas quem pegou. Cara, mas essa do Marx me surpreendeu. Já não tem quase 100 anos desse cara aí? Não tá vencido esses direitos, não? Mas se ele era comunista, por que ele não liberou o direito de imagem dele? Isso lá na época, que Nosferatu é antigo. Devia ter sido um careca barbudo, né? Em vez desse bigodão, né? Tudo bem. Como você estava falando do filme do Dylan Dog, mas o filme de verdade mesmo é o Pelo Amor e Pela Morte. Esse é um muito clássico bom. E que ali tá o verdadeiro Dylan Dog, embora não se chame Dylan Dog. Esse é sensacional. Com um ator que inspirou o Dylan Dog, diga-se de passagem. Exatamente. Um ator que inspirou o visual do Dylan Dog. Olha aí, agora tem que chamar o Sting para fazer o crossover com o Constantine. Tem que chamar o Sting para fazer um crossover com ele, para fazer um filme do Constantine com o Dylan Dog. Ia ser perfeito. Rolem. Acho que se dá tempo, tem que aproveitar. Né? Vai rolar um universo cinematográfico Bonelli. Já teve agora o Dumper, né? Acho que tá na Netflix o Dumper, né? E o mais legal... Prime, o mais legal, eu assisti quase inteiro. Mas o mais legal não é o filme, o legal é a entradinha, que eles fazem menções a todos os personagens principais da Bonelli. Puta, é muito louco, cara. Entradinha tipo Marvel, assim, sabe aquela da Marvel que começa e tal? Da Bonelli é show de bola. Cara, eu comecei a assistir esse Dumper aí, mas o visual de novela da Record me afastou um pouco, cara. O orçamento é complicado, né? Pois é. Tava difícil. Tá difícil. Bom, mas vamos lá, vamos entrar um pouco na história. Assim, a gente abre com uma coisa que normalmente me irrita, que é mexer um pouco com origens dos personagens. E a gente tem aqui o Coringa revelando que ele já conhecia o Dr. Zabaraz. E existe uma relação, aí é mostrado um pouco do passado dos dois, justamente
no que seria a primeira história do Dylan Dog. Aquela cena onde mostra tanto o Dylan e o Groucho e a moça, que agora eu não sei o nome, mas era a Dylan Dog Girl da primeira edição, quando eles estão reféns lá do doutor e ele começa a falar e o Dylan engana ele para tocar o clarinete. Aquela é uma cena da primeira edição do Dylan Dog. E já mostra que e aqui corta aí, tem um pequeno interlúdio, mostra os Abarás naquele momento tendo uma conversa ao telefone com o Coringa. E então já mostra que meio que o Coringa, logo após o acidente, meio que se consultou com os Abarás, e os Abarás meio que botou ele no caminho para ser aquilo que ele é hoje. Eu não sei, sinceramente, não sei se eu gosto muito quando entram assim em origens dos personagens, mas aqui não ofendeu. Na parte de Dylan Dog eu não sei dizer, na parte do Coringa eu acho engraçado que você vê que eles misturam um pouco reformulações recentes da origem do Coringa e deixa por alto ali, né, o jeito que tá o capuz, lembra a parada que o Scott Snyder fez, que eu nunca li, mas eu sei que ele usa esse capuz compridíssimo, com a boca para fora. Cara, então... eu vou te falar, eu li o Batman do Scott Snyder e eu não entendi onde ele queria chegar com aquele capuz, cara. O que eu li, não muito alto, muito longe ele queria chegar. Muito alto, cara. Então, você podia nem ter falado com aquele capuz e só não entendi onde ele queria chegar. Pois é. Batman. De fato. Você teve uma experiência difícil lendo toda essa fase, né, recentemente, né, Fábio? Difícil Batman, foi terminar essa porcaria, né? Mas tudo bem, né? E recentemente, nos quadrinhos mensais do Batman, mexendo de novo com a origem do Coringa, e tem essa parada também dele com o Doutor e tal. Enfim, mas lembrou um pouquinho. Seria legal se fosse o visual dos Abarás sem o nome, né? Oi? Vai lá, Roberto, vai lá. Não, é que essa referência do Doutor é do Batman de 89, né? Não é uma... esse lance dele ir no médico, porque ele fala, o cara estragou o teu rosto, né? Meio com referência ao Batman de 89, que é onde coloca que o Coringa tenta passar por um procedimento estético para fazer a parada. E eu acho legal porque eu tenho pouca referência de Bonelli, né? Mais de Landog e Tex, né? Eu também sou um pedreiro fumante, mas assim, eu acho que o Tex e o Dylan Dog, eles bebem muito de uma influência de cinema que o quadrinho italiano, o Fumetti tem um pouco, né? Eles são meio que arquétipos de certas coisas com as influências italianas locais. Então, pegar a referência do cinema também pro Batman, nesse caso do Coringa, eu achei bem legal. É uma introdução que me pegou muito também. Eu não tinha lido ainda, eu li essa semana aí pra gravação. E, cara, eu acho muito legal, até porque a arte tá, né? Vamos falar da arte também, que espetáculo. Tá uma beleza, né? É espetáculo. Pra mim, isso de mexer na origem só tem um ponto negativo, que é criar o único furo da história. Porque começa com essa conversa entre o Coringa e os Abarás na primeira edição de Dylan Dog, e o que vem depois parece que acontece logo a seguir disso, só que a gente já vê que já passou muito tempo, porque o Dylan Dog já encontrou os Abarás várias vezes. Mas na história parece que eles usam isso do Dylan Dog, tem encontrado os Abarás várias vezes, e eles também mostram que passou pouquíssimo tempo, parece que foi, sei lá, questão de meses, de semanas entre esse começo e o resto da história. Então, para mim, isso é um furo que não compromete, né? Mas faz perder um pouquinho do que essa história poderia ter sido. Não sei, pra mim, eu fiquei com a impressão de que passou-se alguns anos, na verdade, entre o primeiro encontro dos Abarás com o Coringa e o seguinte. E eu não fiquei com a impressão de que foram meses. Acho que tem algumas coisas que eles falam que faz entender que faz pouco tempo, Não, ele fala, quando ele pega a carta, ele fala, nossa, faz anos que eu não escuto esse nome. Eu também fiquei com a impressão de que isso é uma coisa bem antiga. Não, ele literalmente fala que passaram-se anos, ele fala years, né? No caso que eu li em inglês, totalmente legal, por isso federal, né? Não entenda. Tô com a página aqui, e no momento do reencontro dos Abarás com o Coringa, ele fala, pelo que eu vejo, você decidiu seguir o conselho que te dei há uns anos. Então... É que tem o encontro deles com pessoalmente, tem a ligação que acontece, que daí no primeiro encontro, na primeira edição de Dylan Dog, teoricamente,
Então, o que eles falam que passou anos é deles se encontrando pessoalmente, mas essa ligação de telefone que aparece no primeiro encontro dos Abarás com o Dylan Dog, essa ligação até o resto da história parece que faz semanas, entende? Uhum. Também tem um tempo do encontro deles pessoalmente, eles se conhecendo, e essa ligação. Então é isso que pra mim fica meio mal pensado, assim, mal explicado. Mas também, até aí, tudo bem, né? Assim, é gibi, gente. Problema que tem. Gibi é o melhor jeito de passar pano pra qualquer coisa. Mas tipo, ele fala que ele escuta isso e quando ele encontra os Abarás, quando ele vai lá pra consertar a cara, eles já se conheciam antes, então ele não estabelece uma linha do tempo. Eu acho que em nenhum momento criou uma confusão ali do Diácono. É só porque a gente é chato, a gente fica, não, pera aí, mas o Batman em 1939, quando? Porque o Dylan Dog em 1986, é por isso que a DC zera essa porcaria a cada 15 anos, meu. É por isso, ninguém aguenta. Inclusive, eu achei muito legal o jeito que eles fazem, é tudo o mesmo universo, né? Esses crossovers que fingem que todo mundo vive no mesmo universo. E eu acho muito legal como amarra bastante bem, né, cara? Você tem que mostrar meio que são duas bolhas. O pessoal das histórias do Dylan Dog já se conhecia, o pessoal das histórias do Batman já se conhecia e ouviram falar um do outro. E é isso. Isso. Mas o bom é que nesse aqui, tipo, nada contradiz nos tantos anos de quadrinhos que existem que eles não fazem parte do mesmo universo. Não é que nem Marvel e DC, que... Sim. Tudo contradiz. Aqui nada contradiz que não possa existir um Dylan Dog em Londres e não possa existir um Batman em Gotham City, sabe? Pode ser válido para ambas as cronologias, né? Você já falando que Dylan Dog não tem isso tão forte, mas seria válido. Seria uma história que poderia ser inventada os personagens do outro universo para aparecer numa história e pronto. E já que a gente falou da cidade, acho que é interessante que a gente mostra que o começo da história a gente mostra o Batman indo para Londres e na segunda metade a gente vê o oposto, a gente vê o Dylan Dog indo para Gotham City. E o legal é ver, bom, de repente o Coringa some de Gotham e o Batman por algum motivo pensa, deve estar em Londres. Aí mostra a notícia. O bilionário Bruce Wayne chegou a Londres com seu jato particular e ele não veio sozinho, trouxe a sua coleção de carros dos sonhos e alugou um castelo. Pô, é bom ter dinheiro, né? Demais. Demais ter dinheiro. E logo depois começa a aparecer o Batman em Londres, né? Cara, na página seguinte mostra o Dylan Dog e, cara, o Dylan Dog entra em grande estilo, cara, na cama com a mulher gato, cara. Isso acho que é muito style. Não esperava eles fazerem isso, assim. Mas assim, só contextualizando um pouco mais, o Dylan Dog é meio James Bond nesse sentido. Total, não dá pra ter uma história do Dylan Dog sem ele comer alguém. E sempre uma diferente. E não tem um padrão. Tanto faz, eu já vi ele pegar senhoras de idade, senhoras mais obesas, não interessa. Zumbis. Ou seja, ele é meio Constantine nisso também, então. Mas em defesa dele, ele não é um misógino. Ele sempre se apaixona por ele. Ele sempre se apaixona perdidamente. Ele não é Quando ele fala pra... O crime dele é amar demais, né? Ele fala que tá apaixonado por ela, mas com essas poucas horas e tal. E eu fiquei aqui bastante... Me chamou muita atenção que essa mulher gato parece muito a Júlia. A Júlia é outra personagem. A Bonelli, tem umas cenas aquelas dela. Revistas de romance que vendia nas bancas. Você sabe que por conta dessas revistas de romance, a Júlia teve que mudar o nome da revista. As Aventuras de uma Criminóloga. Eu não sou tão ignorante assim. Eram 4 edições de Júlia. Não deixe ele enganar vocês com esse discurso. Ele é assim. Eu sou assim, não, mas eu lembro quando mudou o nome. Eu nunca li, mas eu sei o que é. Parece a... Aliás, quando era para ser esse crossover, eu até imaginava aqui é fogo, né? Mas seria um crossover mais adequado, talvez, da Júlia com o Batman. Os dois são investigadores aqui. Cara, ia ser louco, hein? Ia ser louco da Júlia com o Batman. Seria interessante. Principalmente porque o roteirista da Júlia é o maior roteirista dos quadrinhos, cara, de todos os tempos, cara. Principalmente tem uma parada. A Júlia não é que é desenhada muito com a cara da Audrey Hepburn? Ela mesma. Sim. E a Mulher Gato também já foi muito desenhada com a cara dela. Então eu acho que eles pegaram esse ponto em comum aí. Isso. Ficou bem parecido, cara. Bem parecido. Muito legal. Cara, e esse encontro aí do Alfred com o Groucho, hein? Não, pra mim, o que lava a alma é a gente ter os dois melhores encontros, que é o encontro de ajudantes e o encontro de comediantes depois, o Coninho e o Groucho. Pra mim,
E o gênio, né? Tão feliz com isso. Que coringou o Groucho, cara. Quem foi o gênio que pensou nisso, né, cara? Transformou o Groucho um coringa. Eu só fiquei com vontade de ver mais. Eu achei que foi pouco. Poderia ter mais interações. É porque, de fato, foi o que o Carlos falou. De repente, o Groucho desaparece da história. Mais do começo para o fim ali. Faz falta, né? Eu gosto muito dele também. É que o Groucho, nas próprias histórias regulares do Dylan Dog, o Groucho também é muito pontual, né? O Groucho nunca tem, quer dizer, já teve protagonismo puro em HQs, até com o nome dele, mas ele sempre é bem pontual, né? Aqui, por exemplo, também é bem pontual na primeira edição. Ele, a Mulher Gato, tudo isso é muito pontual da primeira edição e depois é meio que, tá bom, agora vira um crossover Dylan Dog, Batman, Dylan Dog e Universo DC. O cara é tão bom que fica esse gostinho de querer mais. Mas é isso que faz o Groucho ter esse destaque. E os ajudantes, de um modo geral, sidekicks ali da Bonelli, tem muito disso, né? Não são protagonistas o tempo todo, é uma participação muito pontual. E isso dá um destaque, sempre vai lembrar com carinho dessas intervenções. E o bom aqui é que ele não tá só piadista, né? Ele não tá só que nem alguns roteiristas exageram nele, de ele só ficar metralhadora de piada. Uhum. É assim, tem toda uma conexão com a história aqui, é fundamental, especialmente no começo. Mas... Não, além das piadas, o Groucho tem uma importância fundamental que é carregar a arma para o Dylan Dog, porque o Dylan Dog odeia armas. E atirar a arma pro Dylan Dog. Então quando o Dylan Dog vai atirar alguém, ele precisa que o Groucho jogue a arma para ele. Cara, isso é demais, velho. Isso é demais, cara. Puta, uns ganchos, cara, que eu não sei, acho que os caras improvisaram na primeira história e acabou ficando, sabe? Porque é sensacional. Mas nas piadas ele capricha também. Quando aparece a Mulher Gato vestida de Mulher Gato, naquela cena lá dos esgotos, quando eles enfrentam o crocodilo, o Groucho solta, cara, eu pagaria para ser pisado por essas botas. O Groucho fazendo parte da grande escola de homens que gostam de apanhar de mulher bonita. Pois é. Justo. Ele fala que reconhece uma profissional quando vê uma. Puta, é muito bom. Pois é. Não, cara, puta, ele é demais. Ele é demais, cara. Assim, quando... Às vezes ele tá nesse modo de metralhadora de piadas e as piadas não são tão boas, mas, cara, quando aqui é uma mais sensacional que a outra. O legal desse crossover é que ele, além de ser muito bem escrito, muito bem pensado, ele é genuinamente engraçado, né? Quando ele quer ser engraçado, ele realmente consegue ser engraçado. Sim. Não, e tem muitas cenas. O diálogo do Bruce Wayne com o Dylan Dog, normalmente todas as pessoas, a maioria das pessoas que vão contratar o Dylan Dog tratam ele como um charlatão. Às vezes quando querem contratar, quando não querem contratar, ele é tratado como um charlatão. E o Bruce Wayne manda assim, eu não sou um dos ingênuos que acreditam em você. E aí quando o Bruce Wayne aceita um cheque, o Dylan Dog fala, não preciso da sua caridade. Basta dos ingênuos das coisas, eu me aproveito. Puta, sei lá. Os diálogos são todos muito bons. São os diálogos, sim. São todos muito bons. Pois é. Bom, e aí temos... Em casa bem, né, o roteiro, porque o roteiro faz os diálogos serem afiados e a arte, novamente, cara, é belíssima, assim. Tem várias cenas desse gibi que eu fico parando, tipo, a última página da primeira edição com o Batmóvel com aquele vidro vermelho, deixando a fumaça, o bico de fundo. O uniforme do Batman tá muito bonito, cara. Aqui, a arte é um ponto muito alto desse gibi. Nossa, total. E as cores, cara, eles usando umas paletas reduzidas, assim, de um jeito muito bom, assim. É realmente... Parecendo um filme antigo, né? E Dylan Dog normalmente é preto e branco, né, no original. Sim, preto e branco. E o estilo de arte... Tem os álbuns que foram, ou tem alguns coloridos e tem alguns que foram recoloridos. Teve histórias que foram recoloridas para republicação. Mas não é o tradicional, né? Tipo, e o tipo de arte, pelo que eu conheço, também é mais tradicional de Fumetti. Esse aqui já é um pouco mais moderno. Ou não? Mais minimalista, assim. No geral, os gibis da Bonelli estão em preto e branco e de um jeitão assim, meio tradicional. Bem raro você encontrar uma splash page e um gibi convencional da Bonelli. Splash page não tem mesmo, mas aqui, ó. Não. Uma edição aqui que tem o próprio Killex, bem tradicional. Esse ainda tá usando um pouco mais, cara. Isso ainda tá um pouquinho ousada. Tá bonito. Mas se você pega umas mais quadradonas do começo, puta, a traça mandou bem aqui nesse meu Dylan Dog, viu? Mas aqui, ó. Coitado. Você não foi o único que saboreou esse gibi.
A tracinha aqui, ó. Olha aí. Mas eu achei que eles conseguiram um traço que combina bem, que não é nem exatamente um traço comum de um quadrinho do Batman, nem um traço comum do Dylan Dog, mas conversa bem com os dois. Então acho que eles foi muito bem escolhido. Uma reparada na arte final aqui. Tá difícil enquadrar aqui. Eu tô dando uma reparada. Cara, às vezes que o Batman aparece, chega a ser, não sei, é quase como uma referência ao personagem, de tão bem trabalhado que é. E a arte final tá lembrando um pouquinho o Klaus Jansson lá no ano 1. Pelo menos para mim. Cara, tá... Nossa, é bonito. A hora... cara, esse quadro aqui, putz, isso aqui era pra pôr numa parede. De tão bonito que é. Tranquilo. Esse é aquele que você caça o original, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu vou olhar, porque quem sabe um dia... Pois é, verdade. Sim. E para variar, tem uma piadinha, né? O Groucho fala, pô, chefe, por acaso já é dia das bruxas? E o Dylan Dog responde, se ele for quem eu penso que é, ele vai gostar menos das suas piadas do que eu gosto. E outro acerto, já que a gente tá falando da arte, o design do Batmóvel que eles colocam aí também, que eles pegaram meio animated com um pezinho de outras coisas ali. Putz, achei muito bonito. Ficou lindo. Sim. Eu pensei diretamente no animated a hora que eu vi. Mas tem mais animated coisa. com o pezinho no Burton, mas o animated já tem um pezinho no Burton, então... Sim. Muito bom. Então, assim, você tá saindo bem. A gente tem esse primeiro encontro dos dois no esgoto, que o Batman acaba enfrentando o crocodilo e a mulher gata ela é raptada pelos zumbis Coringa, que é a experimentação crossover aí dos Abarás como Coringa. Eles criaram vários mortos risonhos. Então, e aí a gente corta pra gente conhecer o Gordon do Dylan Dog, que é o Inspetor Block, aquele que nunca conseguiu se aposentar. Não, na verdade conseguiu, né? Na nova série ele tá aposentado, né? É o contrário de filme policial americano, né? Que sempre começa com alguém querendo se aposentar. E o cara tá cansado da polícia. Eu vou me aposentar no mês que vem. Aí vem um grande caso. Não, o Block é mais ou menos isso. Ele vive reclamando que ele não vai conseguir se aposentar por causa das tretas que o Dylan Dog arruma pra ele. E ele vive falando assim, putz, minha aposentadoria vai ser um nicho por sua causa. Na nova série ele tá aposentado, né? Me parece que ele volta depois. Enfim, tem tanto gibi do Dylan Dog pra chegar, meu. O Gordon já aposentou também por alguns anos, aí depois voltou. Já virou um bate-coelho, já virou tudo. É verdade. Nossa, não lembro disso. Porra, mas a gente vai mesmo falar do Batman do Snyder, cara. É a segunda vez já, dessa vez não foi eu que puxei. E ele ainda, além de tudo, além de virar um bate-coelho, ele raspou o bigode nessa época, né? Não teve isso. Pensa que podia ter acontecido que nem no crossover do Batman com o Justiceiro, que os caras foram lá e quiseram pegar o Jim Paul Valley. A gente podia ter tido azar do Dylan Dog ter encontrado o comissário Gordon Coelho. Então, que bom que ninguém quis fazer isso. Mas o Groucho ia gostar muito. O Groucho Eu acho que perderam a oportunidade no crossover da Turma da Mônica, mas enfim. Para fazer ele encontrar o Lorde Coelhão. O Lorde Coelhão. Princesa e o Robô. Caramba. Mas não, eu vou ter que falar, já que você falou do crossover com a Turma da Mônica, aquele gibi do Cebolinha, cara, puta, tá entre os melhores do Batman pra mim. Esse eu fiz coluna, produção aí. Porra, fiz Dylan Dog e Batman, mas fiz Cebolinha e Batman. Não, é bom. Merecido. Aquilo é bom demais, cara. De Cebolinha e Batman seja Batmenino eternamente. Também. É uma amálgama. Aí é lindo. Batman Eternamente talvez tenha sido meu primeiro quadrinho do Batman, agora que eu tô pensando aqui. Aquele gigantão, né? Aquele formato gibizão, A3, né? Gibizão, Que tinha que dobrar na horizontal para guardar no armário. Era sofrido. Dobrar na horizontal, guardar no armário. Tá aí. Eu guardei na horizontal. Acho que o meu também, eu não devo ter mais, mas ele tinha a marca da dobra lá no meio. Se perdeu como lágrimas na chuva já há muito tempo. Sim. Bom, então, vamos lá. Seguindo aí, alguém quer trazer mais alguma coisa? Você falou que a Mulher Gato foi sequestrada, mas o Groucho também, né? Então foram os dois para lá. É verdade, os dois foram sequestrados, é verdade. Foram os dois pro
saco, né? Até depois, quando eles encontram, o Groucho já tá meio que transformado também, né? E tem uma longa cena aqui do Batman arrebentando um monte de coringa ali, de zumbi, e até chegar nele, o Groucho fala, pega uma carta. O Batman ainda pega uma carta e ele fala, que bom, tenho mais 51. Cara, essa piada é muito boa. É muito boa essa, cara. Eu ri de verdade quando eu li. Cara, essa sequência é boa. velho. Que o Dylan Dog, eu não trouxe a arma. Aí o Groucho, segura aí, chefe. Aí é uma dinamite bem Looney Tunes, né, cara? Isso, tem isso também um pouco antes, Não, muito bom. Muito bom. Antes de começar a segunda, só quero dar um destaque para a capa da segunda, que é Não, é maravilhosa. 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 Sim. Nossa, O linda. reflexo não dá para mudar, mas coisa É, mais linda. Gigi Kavenaga é muito bom, né, cara? Pô, Não, mano, tá demais, meu. É demais. E essa é demais. ainda, para quem tava querendo Constantine e tudo, essa aí já falou, não, tem sim, olha ele aí. O Constantine, tem o Etrigan ainda. Ainda vamos meter Sim. um capetão no fundo. Eu acho bonita a capa do encadernado que saiu depois, que é daí é o Batman, o Dylan Dog, e esses personagens estão em quadros na parede. Então tem o Block, tem o Constantine, tem o Coringa, todos eles estão em quadros na parede. Eu acho tão lindo isso também. Muito bom. Essa imagem aí que você mostrou agora, eu até mostrei pro meu filho aqui, ele tem 9 anos, não se interessa nem um pouco por gibi. Uma dureza isso. É bom, Mas é eu bom. mostrei- Ele vai ter dinheiro quando ele ficar adulto. Eu mostrei essa imagem pra ele, ele ficou, nossa, ele ficou olhando, parece que entrou dentro dela, sabe? É impactante mesmo, impactante. É lindo demais. O meu pai tem um ditado que ele fala sobre livros que eu acho que aplica sobre gibi, que não é você que escolhe o livro que você vai ler, o livro que te escolhe. E aí pro teu filho pode faltar o gibi que escolhe ele, tipo, dele olhar, tipo assim, ficar maravilhado e querer ler, né? No meu caso foi o gibi do Dylan Dog, que eu nunca tinha lido e agora eu li por causa do Batman. Aí. O meu caso, o Dylan Dog que veio junto com o encarte. Pra tu ver, eu não lembro a revista que veio o Dylan Dog, mas eu lembro o Dylan Dog. Meu caso, o meu irmão trabalhava no Jornal da Tarde na época. Ele tinha acabado de entrar no Jornal da Tarde na parte de variedades, em 2001. E daí ele ganhava coisas antes de sair. Então o formato premium da Abril Jovem ele ganhou primeiro, Caramba. levou para casa. E ele recebeu também vários mangás da Conrad nessa época. E tava lá também Dylan Dog. E eu lembro de, levar na escola. No dia seguinte eu tava no primeiro colegial. E, cara, passei o intervalo inteiro lendo. Era do Johnny Freak. Nossa, E de bizaço. aqui eu me apaixonei, cara. Me apaixonei completamente. É a Eu fui primeira atrás de edição, tudo. Não tem Conrad. como. Eu fui como. atrás de tudo em sebo depois. Continuei a série da Conrad, continuei a série da Mythos, continuei comprando até hoje. Caramba, que legal. Esse número 1 do Dylan Dog foi o meu primeiro fumete, assim, no geral foi o meu primeiro fumete e, cara, é impossível largar depois, cara, é impossível você ler uma história igual o Johnny Freak e pensar, não quero mais, cara. A gente lê Ó, sem pessoal, dar peraí, nada. tá dando pau no seu áudio aí. Ixi. Mas acho que é só você, no caso do StreamYard, é só você desconectar e conectar, não é que nem o Zencast. Tenta de novo, às vezes volta. Não, é porque áudio ele usa dele o sai Mac. da sua. Aí o LX3000, ele com o Mac, ele dá uma incompatibilidade depois de 1 hora. Exatamente uma hora. Pira! Não, você vê que não é nada programado isso. Depois de Vê se exatamente não vê se tá mudou rolando, a né? configuração. Deu uma hora que Esse você começou a mudou a gravar. configuração ele- do teu Não, fone mas é sempre assim. Mansão Wayne, a gente, depois de uma hora gravando, a gente sempre pausa para ele reiniciar. Mas é pra saber, ó. É pra saber de... Não desse precisa nem critério. colocar despertador. Vocês não estão me ouvindo? Agora Agora sim. sim. Agora perfeito. Voltou. Normal. Mexi em nada, só falei, mexi em nada. É normal. Agora eu vi Tá bem. Perdão, pessoal. Mas o que eu ia falar, a gente lê a primeira edição de Dylan Dog na nossa vida sem dar nada por isso, sem esperar nada por aquilo, porque a gente nunca ouviu falar de Dylan Dog até aquele momento. E, cara, eu acho que foi dos quadrinhos que mais me impactaram na vida, que mais tiveram um impacto na minha vida, foi essa edição de Dylan Dog. Muito bom. E existe um legal. programa de HQeiros para falar de Johnny Freak, já é da Idade da Pedra Lascada. Nossa, é mesmo. Mas quem tiver interesse pode ir lá atrás, que a gente tá falando um pouquinho dessa história aí. Vocês falam da Deixa eu sequência fazer uma- também ou vocês ignoram a sequência? Não, a gente só... Eu não li a sequência ainda, cara. É bom ignorar, Pecado é. mortal. É mesmo? É bom ignorar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nunca teve nenhuma animação do Dylan Dog? Eu Porque é um acho personagem que eu Até onde acho eu que sei. ele caberia tão bem numa animação, cara. Puta, Uma animação caberia tipo mesmo. aquele desenho do Tintin, sabe? Sei lá. Eu acho que ficaria tão bom.
Fizeram uma animação do Martin Mister, que é tipo um Martin Mister jovem. Eu também nunca vi, não, mas aí não conta, né? mas tem. Johnny Test do... Pô, daria pra fazer, hein? Eu penso muito... Não sei se vocês viram aquela primeira temporada do Love, Death Robots, que tem o episódio do cara que ele vira um azulejo. Pra mim é muito estilo de sombra que tem Dylan Dog, assim, seria o estilo de animação maneiro. Eu fico cada vez mais pro lado de que toda adaptação de quadrinhos deveria ser animação e não live action. Eu tô cada vez mais nessa mentalidade. Eu adoraria uma animação de Dylan Dog, cara. Dylan Dog, assim, óbvio que eu só li um crossover e por mais que seja muito fiel aos personagens, vai ter um ritmo um pouco diferente. Mas ele me pareceu um personagem que tem um timing de animação bom. Acho que ele caberia bem. É que uma pegada do Dylan Dog que o EJ não pegou ainda, porque ele só leu esse crossover, é o que o Fábio falou, é o tom lúdico, porque ele é um detetive de pesadelo, então a maioria das histórias tem um tom de sonho, tem esse tom de tipo, nada é muito real ali. E eu acho que isso numa animação ficaria do caralho, cara. Sim, ao mesmo tempo você tem histórias que parece que tem coisa sobrenatural e na verdade não tem. Mas na linguagem... Sempre essa quebra de expectativas aí que é bem frequente. O Johnny Freak é isso, né? Tu pensa que é alguma coisa de ritual satânico e de não sei o que e tal, e não é. Né? É um negócio muito mais podre, né? Um negócio então. É uma parada mais pé no chão, só que pior do que se fosse. Eu acabei de lembrar o que eu queria falar lá no começo. O Dylan Dog, assim, além de tudo, além do clima de terror, soturno, ele tem muito um caráter melancólico. O Dylan Dog é um personagem, por vezes, muito melancólico. Às vezes ele cai em um tom depressivo e muitas histórias carregam isso com ele. Então você termina a história e você pensa, pô, meu, que bad. Se a gente pensar, tem histórias que ele realmente, tudo indica que ele morre, né? E daí a própria edição mostra que, tipo, são histórias imaginadas, você não tem que levar nada, pode ser um sonho aquilo, não tem que levar nada aquilo como se fosse real. E eu gosto disso, essa é a parada lúdica, a parada melancólica, a parada até meio niilista da coisa. Tem toda a razão, e você vê muitas vezes o próprio personagem não carrega isso. Pelo jeito que a gente tá falando, caberia um Constantine na pele desse personagem. O personagem acaba que não é isso, é um personagem muito mais... sei lá, profundo. Eu acho que aquilo que você falou da diferença do Dylan Dog pro Constantine também tem a ver com de onde eles vêm, né? Acho que o Constantine hoje em dia sendo usado no universo tradicional DC e não mais na Vertigo, ele tem a profundidade dos personagens da editora DC, dos personagens regulares da DC, que é basicamente uma profundidade bem palatável para o grande público. Enquanto que os quadrinhos do Dylan Dog são uma coisa já para aquele público que já espera aquilo, para aquele público que não espera aquilo, que vai ser impactado por aquilo de algum jeito, sem um receio de como isso vai afetar o público, sem um receio disso afugentar o público. Então acho que hoje em dia, realmente, em comparação ao Dylan Dog, em comparação ao Constantine, usado pela DC hoje em dia, o Dylan Dog é um personagem extremamente mais profundo. Talvez daria para comparar com a época da revista Hellblazer e tal. Sim, mas mesmo assim, eu concordo com o Fábio, mesmo assim eu acho que ainda era um personagem feito por uma editora norte-americana que queria ser palatável para o público, que queria falar de questões, às vezes, sérias demais para um quadrinho de uma editora que nem a DC ou de super-heróis ou para esse público, por mais sabe? Vértigo que seja, né? Fica, mesmo ainda tem umas amarras, né? Quando o Delano fazia histórias políticas, mesmo ele sendo um cara britânico falando sobre a realidade britânica, ficava meio superficial, porque ainda existe essa limitação, essa amarra de fazer um produto que seja aceitável para um grande público. Dylan Dog, eu acho que não tem isso. Dylan Dog é para um público, talvez, não vou dizer mais intelectualizado, mas menos subestimado do que o público da DC, pela DC. Me parece que a própria estrutura, né, das publicações, ela acaba proporcionando uma viabilidade maior para o Dylan Dog ter essas características, né, eventualmente até mais profundo do que o Constantine, porque, estamos falando de gibis mensais do Dylan Dog, tem cerca de 100 páginas, enquanto os da DC, você está falando de 20 e poucas páginas. Então, é uma forma diferente de contar a história, e que isso muitas vezes acaba privilegiando esse desenvolvimento
mais interessante, mais profundo. E é impressionante, a gente não chegou a comentar isso ainda, mas o nível de qualidade das histórias da DC, por mais que sejam mensais e sejam mais longas, costuma ter uma média muito alta. É difícil você ver uma história da Bonelli, especialmente de Landog, e você fala, puta, que porcaria. Enquanto que um gibi mensal... Você falou de nível da DC, mas... Isso. Você falou nível da DC, mas você quis dizer nível da Bonelli, né? Nível da Bonelli, então foi um ato falho aí. E outra coisa, né? São 100 páginas de uma história fechada, exato, que não tem uma amarra cronológica do que aquilo vai representar no futuro, ou o que aquilo tem necessariamente que pegar do passado, a não ser as que o Sclab faz, que daí ele sempre usa. Mas não tem que ter uma amarra, então pode ser uma história autocontida de 100 páginas que vai agregar mais ao personagem, mas não no sentido de coisas que vão ser importantes no futuro, coisas cronológicas que são importantes para aquela história. Então também tem essa vantagem, até para dar esse tom melancólico, para ter a coragem de fazer coisas que Dylan Dog faz. O fato de não ter nenhuma amarra cronológica para escritores passados ou escritores que ainda vão trabalhar com o personagem, acho que isso é um grande diferencial também. Eu acho que esse deveria ser o caminho para tudo que tem plano de ser publicado para sempre. Você tem que ter a Bíblia do que é o personagem, e aí você libera para o autor fazer, porque senão fica aquilo que eu sempre falo. Ah, mas em 70 dias, o Batman em uma história disse que não fazia... Irmão, 50 anos já. Passou. Mas hoje também está muito mais isso, né? Já que agora entra um roteirista, ele faz todas as edições dele são, na verdade, arcos que são uma história autocontida dele, vender encadernado, para serem agrupados encadernados e vender bem, e daí no fim da fase dele tudo meio que volta ao status quo que era antes dele. Então acho que aí se alguém quer fazer referência, né? Aí se alguém quer fazer referência a uma história passada, faz, se não usa o status quo. Até brinca. A gente estava falando, o Tom King, por exemplo, naquela história do Batman e o Superman, né, que ele vai chamar o Superman para ser padrinho e tal, que ele brinca que a Mulher Gato lembra do primeiro encontro dela com o Batman ser aquele da Era de Ouro. Não, ser o do ano 1, e o Batman lembra da Era de Ouro, né, porque ele não sacava que era a Selina Kyle ainda, no ano 1. É uma brincadeira que ele faz com a cronologia, e que é isso que é legal. Você brinca, mas aí fica a galera, então quer dizer que o Tom King, que a linha do tempo pré-crise... Não, cara, é só uma referência, tá tudo bem. E esse que é o legal. É gibizinho. O problema é o fã, né? O problema é o fã, né? Cara, eu tenho uma piada dos Simpsons que eu sempre lembro, que eles estão numa convenção de animação, alguma coisa assim. Aí junta o cara da loja de quadrinhos, os nerds da escola, assim. No desenho, no episódio 45 de Comichão e Coçadinha, o Coçadinha tira o osso do comichão para fora e usa ele como um xilofone. Mas ele bate 2 vezes na mesma costela e fazem sons diferentes. Por acaso é um xilofone mágico ou vocês estão insultando a inteligência de nós que somos espectadores? Sabe o cara discutindo isso no desenho do rato que briga com o gato e mata ele todo episódio, sabe? É sensacional. Maravilhoso. Sensacional. É aquele negócio, cronologia é legal, é legal, mas você tem que ser em doses palatáveis, cara. Você tem que ser legal quando é usado a favor. Não, eu concordo com o Carlos. O Carlos fala que é a cronologia que faz a gente se apegar. Então, quando o cara puxa uma história lá de trás, então é muito bacana. Mas eu defendo que cronologia não pode ser amarra. Então, por exemplo, cara, e assim, quadrinho vive fazendo isso, cara. Vive. É que a gente só lembra nesse momento que o cara fala, eu vivo discutindo com o Bud, e você falou, mas invasão secreta, a arpia tá... Ninguém liga pra arpia, irmão. Ninguém liga, sabe? Sabe? Eu sou defensor que erro cronológico em gibi de super-herói, personagem de quinto escalão, é ferramenta para um roteirista falar assim, nossa, aquele erro daria para falar que tal história, dá para fazer uma história com base naquilo, e vai. Ou se ninguém falar, também morre. O quadrinho é uma mídia viva. Se surgiu uma boa ideia brincando com aquele erro, porra, legal, se não, foda-se. Cara, a galera, tipo assim, você não precisa. A gente lembra do Pacto do Demônio, do Homem. Você não precisa. Eu lembro uma parada em específico, que era o Homem de Ferro do Frank Thierry. Que é assim, uma parada ímpar. Zoado. Eu vou dizer. Cara, zoado, a história. O Frank Thierry termina o arco dele naquele mês de Enough Said da Marvel, que as histórias eram curtas, fazendo uma história que termina com a Pepper e o Rap morrendo. E no outro mês começa outro autor e ponto. A galera só ignora o que foi feito pelo Judge Winnick na última edição e só segue, cara.
Cara, puta, assim, Frank Thierry, pra mim, acho que tá no nível do Chuck Austin, cara. Acho que eu nunca li nada que seja realmente expressivo desses dois malucos, cara. Pelo menos positivamente falando. Enfim, vamos lá, vamos voltar para a história aí, vai. Pô, essa parte, vamos retomar para a história, mas quero destacar que essa parte aqui, logo depois que eles pegam o Groucho, enfim, a Mulher Gato, e o Groucho revela que o Coringa tá atrás de um amigo, né, aquela alma, aquela pessoa para compartilhar as coisas malucas que ele faz, cara, e tem essa cena aqui, isso aqui para mim é uma das melhores imagens aqui do gibi, né, aparecendo a ameaça aqui do Killex. E eu tinha, antes de ler isso aqui, eu tinha lido algumas histórias, uma ou duas histórias antes aqui dele, né, porque também não tem mais do que isso, e eu nem sabia que ele ia aparecer aqui nessa história, cara. Quando eu vi essa imagem aqui, falei, puta, o bicho vai pegar do caralho. E isso é muito curioso, né, porque ele tava até brincando outro dia, né, pô, os maiores vilões dos personagens da Bonelli geralmente não aparecem quase nunca, né? O Tex, a pauta aqui não é Tex, mas o Tex tem um vilão que chama El Muerto, que é super famoso, os fãs adoram essa história do El Muerto. Porra, ele apareceu em uma história. Ele nunca mais voltou, ele morreu naquela história, acabou. Tem até jogo de tabuleiro do El Muerto. De tão famoso que ele é. E o Eu tenho esse jogo. E o Fábio tá devendo ainda pra gente jogar essa partida. Tô devendo uma partida, tô sim. É que nem aqueles quadros do Monty Python que ficam clássicos e que você vai procurar e é só um quadro, tipo, que passou por 1 minuto num programa já perdido. Mas eu gosto que o personagem é famoso, ele chama ele morto e ele tá morto. E ele tá morto. Tá? Não voltou e morreu. Muito a história é dos anos 70. Cara, bate história, hein? E a gente gravou um episódio assim. Uma das mais famosas do Tex, né? Assim, trazendo mais um exemplo, a gente falou recentemente aí em um programa de indicação do Zagor, tem o último lançamento aí pela editora Saikan, traz o confronto dele com um dos grandes inimigos dele, que é o vampiro Hakuzi. E assim, e aí, bom, resumidamente, em 60 anos de história do Zagor, o grande inimigo dele apareceu 4 vezes. Isso porque é um vampiro imortal. Então, você faz uma ponte com o Batman, quanto tempo ele fica sem ver o Coringa, né? É bem por isso que às vezes 15 dias. Tentavam, né? Que tentavam deixar ele pelo menos um ano às vezes, sem ver, mas hoje em dia não tem mais isso. Pós-Terra de Ninguém, por exemplo, passou bastante tempo, né? E depois a morte de Jason Todd, eles quiseram dar a ilusão de que ele tinha morrido e ficou mais de anos sem aparecer. Caramba, que legal. Bacana. Antes davam mais foco para outros vilões do Batman, né? Agora faz muito tempo que eu não leio o gibi. Eu acho que foi mais uma mudança da linha editorial geral do que qualquer outra coisa. Antigamente, que a gente está falando, o negócio da cronologia era levado um pouco mais a sério até. Então, tem encontro do Batman com o Superman, que o John Byrne tinha colocado lá o Coringa e o editor mandou mudar. E aí ele criou aquela Magpie, sei lá como que chama, que é só uma mulher, é só o Coringa redesenhado. Porque não podia, tinha que dar a ilusão de que o Coringa estava morto, sabe? Tinha toda essa coisa. Hoje em dia, como tá mais nessa coisa de cada autor faz um arco autocontido, aí cada autor vai querer fazer seu jeito de trabalhar o Coringa, então não tem mais muito isso, não. Puta. Legal. Muito bom, muito bom. E... Bom, pegando agora a história, a gente vê que no confronto aí, onde o Dylan e o Batman vão lá para Inverness, onde eles confrontaram os Abarás pela primeira vez, eles acabam resgatando a Mulher Gato e o Groucho. E aí o Groucho acaba falando o plano do Coringa, que é trazer mais um inimigo morto do Dylan Dog, que é o Killex. Um psicopata assassino cujo objetivo era descobrir onde no corpo humano se escondia a alma dos seres humanos, e para isso ele matava um monte de gente. Justo, né? Justo. Compreensível. Imagina o cara te secando e escutando White Snake, né? Só para machucar o coração, assim, ver onde é que dói.
Cara, I wanna know what love is. Fica lá, ali, cortando uma pelezinha. Não, e o legal é como a história vai desenrolar depois disso, porque, pô, vamos pro inferno ver se ele tá lá ou não, né? Se ele continua lá ou se ele, ele já voltou. Esse é o tipo de diálogo que eu espero dessa história, né? Claro, pô, é muito legal, porque aproveita, coloca o Constantine, e, pô, funciona bem demais, né? É bem muito bacana, cara. Sim. Aliás, a Madame, que em português o nome fica mais engraçado ainda, né? Madame Trevovsky, né? Ela é trevosa pra caralho. Ela é das histórias do Dylan Dog? Ela é um personagem recorrente? Sim. A recorrente não é recorrente ao Bloco e o Grosso. Tá. Ela aparece algumas vezes, bem poucas vezes, né? Entre os mais recorrentes, ela é mais recorrente. Ela é desse universo. Tá, ok. Sim. O Dylan Dog nunca pegou ela, por isso ela voltou a aparecer. Pois é. Pois é. Cara, é legal, assim, você vê que é uma como você falou, uma médium trevosa, e ela até manda assim pro Batman, venha me visitar mais vezes, eu encontrei seus pais um tempo atrás. Isso é muito legal. Essa cena eu acho linda, cara. Essa cena eu acho muito boa. O Batman com interrogação, exclamação, assim, tipo, eita porra. Mas eu gosto muito, logo depois disso, quando eles veem que, tipo, com ela não resolveu tal, tem que... Aí fala, tem que procurar alguém que tem as mesmas habilidades que sua amiga, mas que não tem escrúpulos. Você conhece alguém? Aí eu conheço, acho que você também. Aí o Dylan Dog fala, puta, ele não. Você já sabe do que ele tá falando. Cara, mas a hora que eu virei a página, assim, quando eu peguei no lançamento, né, pela Panini, eu fui sem spoiler nenhum. A hora que eu virei a página, vi lá o Constantine caído no chão, numa poça de vômito. Eu pensei, puta, que da hora, mano, fizeram isso mesmo. Então você não leu o texto que tá aqui, né? Porque aqui entrega vários spoilers, hein, cara? Aqui entrega vários spoilers, né? Não. O texto é muito bom. Mas ele não, eu digo spoiler da história, porque vai falar quem aparece. Cara, quando eu compro encadernado de história, assim, que é hoje em dia, né? Esses encadernados são pensando na pós-publicação, que agora a gente tem muita coisa que não sai aqui em formato mensal ou fascicular, só sai em encadernado. Cara, se eu nunca li a história, eu pulo o prólogo. Porque eu só leio todo isso. O texto tem spoiler da parada. Assim. Eu só leio isso, tipo, anteriormente, às vezes, tipo, você vai ler crossover Batman e Dylan Dog. Quem é Dylan Dog? Tem um background, aí é legal. Mas quando é o editor original falando como foi escrever essa história, fudeu, você vai saber a história inteira ali. Exatamente, que é do roteirista aqui, e entrega muito. Todas as surpresas estão entregues aqui. Tem que ler depois. Sabe que eu só li isso aqui? Eu só li isso aqui na releitura para esse programa, viu? Na primeira vez, acho que eu passei batido nesse. Eu também acho que eu passei batido, cara. Mas o Constantine já tá entregue na capa da edição, né? Que a gente passou. Tem ele e o Etrigan. A gente já meio que sabe que é o sim, mas não na primeirona aqui. Não, na primeirona, mas. Antes de começar a segunda, tem a capa. Mas eu queria dar os parabéns aqui pro desenhista da edição, né? Que eu vou reler o nome dele que eu esqueci, que é o Gigi Cavenago, porque, cara, quando você vê o apartamento do Constantine, você sente o cheiro de cigarro e de cerveja choque. Nossa, sim. Entende? Com certeza. Quando eu vi, eu senti também, mas eu percebi que era do meu apartamento mesmo. Acontece às vezes. Acontece às vezes. Cara, puta que pariu, legal. Como a gente já mencionou, o contraste entre os dois e os diálogos estão muito bons. O Dylan Dog fala pra ele, você é um bruxo e eu sou um investigador do pesadelo. E o John Constantine fala assim, mas a gente engana os mesmos trouxas, né? É muito bom isso. E eu gosto muito, eu sempre esqueço que em inglês o pessoal escreve bruxo, tipo, é Warlock. Warlock é um nome muito pomposo, né, cara? Sim. No original tá desse jeito, então? Ele é chamado de Warlock? Caramba. Warlock é Nightmare Investigator. Quando eu vejo essa palavra Warlock, eu penso num cara usando um manto até o tornozelo, segurando um cajado. Onde eu aprendi que Warlock era bruxo foi na série recente da Sabrina Aprendiz de Feiticeira.
da W, que eu assisti inteira aquela porra. E é legal. Ai, gente. Legal. E, bom, o Dylan Dog pede pro Constantine ajudar ele a ir pro inferno. E Casualmente, ele, né? Casualmente, assim, numa boa. E ele paga com um batarangue. E a hora que o Constantine fala batarangue, ele pensa, pô, eu vou mesmo ter que fazer isso. Nossa, isso é muito bem escrito, cara, muito bem desenhado. Agora, tipo, e como que você vai me pagar? Aí ele fala com isso aqui, ó, e joga o batarangue. É tipo, puta merda, vou ter que fazer essa merda. Muito foda, cartão de visitas aí, né? É tipo, tá, vamos, bora. Muito bom. Muito bom. E aí, bom, casualmente também, né, o Constantine tem um portal para o inferno na geladeira dele. Quando os dois entram, eles vão parar em... Bom, primeiro em Piccadilly Circus. Eu vou te falar que isso eu me perdi um pouco, viu? Mas talvez porque eu li um pouco... tipo, eles terem ido pro portal, parece que eles estão entrando no inferno, né? Quando eu fui ler, talvez influenciado, pensei, talvez eles estão fazendo uma referência ao filme do Constantine, né? Tipo, o inferno, na verdade, é a própria cidade numa versão... Mas não, realmente ele vai para o Piccadilly Circus mesmo, né? Cara, eu achei que estava no inferno. Eu entendo que é uma representação do inferno. Era para ele especialmente. Né? Para ele especialmente, mas talvez seja. Ele até fala que é uma alucinação compartilhada. Para ele, aquela visão do inferno, que é um lugar que seria tradicional, mas que virou um point de foto de Instagram. E que era bom antes, né? Tá, faz sentido. Tanto que eles vão encontrar o... É porque eu fiquei confuso quando eles vão encontrar o Jason Blood. Porque o Jason Blood, para mim, ele estaria num lugar em Londres mesmo, sabe? Não necessariamente no inferno. Mas não, aqui eles colocaram que ele tá no inferno mesmo, e é isso. Sim. Para mim, essa cena em Piccadilly Circus serve só para o John Constantine fazer aquele discurso de velho dele, falando que, no meu tempo as coisas são muito melhores, e hoje em dia, olha só o que aconteceu, virou tudo um monte de bobagem para ser postado no Instagram, e aí o Dylan dá aquela rebatida falando assim, velho, na verdade você é um trouxa, tipo, mais ou menos isso, você... Pra mim serve pra isso, porque no fim das contas eles vão encontrar, eles encontram o Jason Blood, e aí sim eles vão parar naquele inferno aquela visão do inferno que a gente espera que o inferno seja, né? E tem aquela coisa também de que o Constantine, nas histórias do Constantine, pelo menos nas que eu li, Londres é um personagem, né? Eles tratam Londres como um personagem. E aí, ao mostrar Londres da perspectiva do Constantine, eu acho legal ter essa brincadeira do seu inferno ao mesmo tempo, o Constantine comentando sobre a cidade. Eu acho que faz sentido. Tem razão. Você vê que assim, a história ainda se preocupa em trazer um pouco das características do Constantine e das histórias dele. Da forma que o Jamie Delano tinha imaginado. Mas esse momento, para mim, tem a melhor fala da história, que é o Constantine nesse papo de velho, mas que eu concordo muito, que ele fala, antes o inferno... Por que será, me pergunta? Antes o inferno ia junto com a gente como um casaco fedorento. Agora escondemos ele atrás de nossos perfis de redes sociais. Isso eu acho foda. Essa para mim é a melhor fala do... É bem verdade. Essa que eu parei, eu reli toda a parte... toda essa... São, acho que 3 páginas. Reli todas essas 3 páginas, porque eu falei, tá bom, esse momento é foda. Aí o Dylan Dog vira e fala, ok, boomer. Não sei como na tradução eles colocaram isso. Ficou boomer. Mas no original me senti pessoalmente atingido. Então. Ficou boomer e ainda uma notinha do tradutor ali para explicar. Cara, parabéns para quem escreveu esse roteiro, porque, cara, o Constantine, às vezes, ele tem uma TV que ele só quer reclamar. Porque aqui eu ficava bêbado com meus amigos, agora as pessoas falam, parabéns! Mas agora não fica cheirando a mijo ali no meio, Constantine. Agora tá legal. Tem a questão de que o Constantine envelhece em tempo real, né? O Constantine nasceu nos anos 60. Então, a cabeça de velho, ele aqui parece ter 30 e poucos anos, mas a cabeça de velho dele é porque ele já tem seus 70 anos de idade. Tem que ver que Constantine que eles estão usando aí, né? Mas sim, eles mantiveram isso. Mas acho que mesmo o Constantine dos 952 e do universo regular da DC tem o sangue do Nergal nele que atrasa o envelhecimento dele. Então, de certo modo, ele pode não ter os 70, 80 anos que ele teria na Vertigo, mas ele ainda tem mais idade do que ele aparenta.
Entendi. Mas eu gosto quando eles vão com o Jason Blood, porque se tem algo que eu sempre vejo do Jason Blood, toda vez que alguém faz o Jason Blood se transformar, ele tá de saco cheio. De novo. Nossa, sabe, ninguém pergunta como tá o Jason Blood, né? Ninguém fala, vamos tomar cerveja só, e o Etrigan? Chama o Etrigan. Ele sempre tá de saco cheio disso. Muito bom, muito bom. Participação que também é sensacional, né? A gente tá falando muito do Constantine, mas pô, o Etrigan também é muito legal. Está muito bem retratado também. Eu acho muito legal. Sim. Um diabão que faz rima. Muito bom. Muito bom. E o Constantine reclama, tipo, o Dylan Dog fala sempre assim, né? Ele fala sempre assim, não tem jeito. E por falar em falas, mais de uma vez aqui, o Dylan Dog manda o bordão dele, Judas Dançarino, e é uma característica em personagens da Bonelli. Muitos deles têm bordões, os diferentes bordões, né? É uma característica. E quando ele fala isso, o Constantino fala, meu, você fala o nome dele toda hora. Amigo seu, né? E o Dylan Snake é um bordão, eu uso quando eu fico surpreso. Tipo, como se todo mundo falasse assim, né? Como se não fosse coisa de gibis, né? Mas ele fala, é um bordão em português? No português em inglês ele fala in a sense, tipo, de alguma forma, tipo, sua amiga, de alguma forma. Eu falo isso quando eu tô nervoso. É exatamente aquilo que ele fala, é um bordão, uso quando fico surpreso. Pois é. Explicando para quem não tem familiaridade, que isso aqui é muito comum. Mas faltou a expressão mais usual das traduções da Bonelli. Qual que é, Fábio? Não, mas peraí. Não, essa eu acho que não tem, mas a interjeição, a interjeição, mas diacho. Diacho. Todo gibi Bonelli que se preze tem que ter um especialmente se for feito na Mitos, né? Os Amitos principalmente. Bom, eu tô curioso, o Judas Dançarino em inglês, como que é? Jumping Judas. Jumping Judas. Que legal. Quer saber como que é italiano? No original, eu também não sei. Juda Pulare. Eu tenho umas edições italianas aqui do Dylan, eu vou procurar depois e falo. É interessante, eu também não sei. Legal. Muito bom. Muito bom. Gilda Ballerino, achei aqui. Gilda Ballerino. 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 Dançarino, bailarino. Muito bom. Cara, e legal porque, bom, retomando aqui, o Dylan e o Constantine foram pro inferno para garantir que o Kinnix ainda está lá. Então, assim, eles estão lá para procurar uma alma. E aí eles começam a viajar pelos círculos do inferno e eles começam a pensar assim, pô, mas será que ele era um... caraca, a palavra fugiu agora. Um cara que foi... Katsu, fugiu mesmo. Um herege. Pô, talvez ele fosse um herege, porque ele era muito racional, era uma loucura pragmática, etc. Então, aí o Constantino fala, o herege, tá bom, chega mais, eu conheço um atalho. Muito bom. E aí, putz, até tem aquele filósofo que o Constantine fala assim, putz, é um cara que eu sempre venho aqui encher o saco, e... É o Epícaros, né? O Epícoro, E acho que a heresia do Epícoro era não acreditar no inferno, no céu. E aí o Constantino fala assim, uma vez eu falei pra ele que se ele tá preso aqui é porque a teoria dele estava errada. Muito... Isso, Branca, que é o cara que leu tudo do Constantino, isso tem algum background? Eles inventaram para essa história? O que? O negócio do Pícaro e tal, tipo, ele tem essa coisa de encontrar... Porque eu não lembro do Constantino ir no inferno encontrar os amigos mortos, nunca. Não, ele encontrava os amigos mortos em vida, né? Que ele era assombrado pelos fantasmas dos amigos que ele foi responsável pela morte. Foi uma sacada para essa história, então. Achei muito boa. Mas antes disso, eu gosto quando aparece o Minotauro, e daí o Etrigan começa a tretar com o Minotauro, e daí o Constantino fala, vamos embora daqui. E o Dylan fala, aquele monstro vai acabar com ele. E daí o Constantino fala, cara, o monstro é o Etrigan. E daí aparece o Etrigan se divertindo pra caralho enquanto esporra o Minotauro. Eu acho tão bom essa cena. É muito bom. Não, é uma retratação do Etrigan que às vezes esquecem, né? De colocar ele
porradeiro e loucaço, Sim. assim, tipo, ele é um demônio. Não, muito puta, bom. sensacional. Cara, o Etrigan, puta, eu não diria que ele deveria aparecer mais, porque às vezes aparece mais e estraga, mas, porra, sempre que aparece assim, eu acho ele bem usado. Uhum. Eu gosto. O Etrigan é um personagem que, felizmente, não usam demais. É verdade. É verdade. Bom, então, enfim, eles encontram o filósofo amigo do Constantine, amigo, mas não muito, e aí ele revela, ó, o cara que vocês procuram, ele tava aqui, mas ele foi embora. Veio uma luz, né? Veio uma e luz levou. e foi embora. E levou. E aí já vai terminar essa aventura pelo inferno. E o último capítulo, né? Se passa em Gotham. Não, mas antes dele ir pra Gotham, eu gosto do diálogo. Tipo, como a gente vai embora daqui? Ele, você já conversou com o Lúcifer alguma vez? Acho que vocês vão bater um bom papo. E aí eles vão embora. E eu achava que a edição seguinte ia ter o Estrela da Manhã. Eu falei, caralho, o que vai agora? Aí não, já. Você já entendeu que ele encontrou com o Lúcifer, deve ter tido alguns papos muito doidos e mandou ele de volta pra Terra. Mas é engraçado porque é uma edição inteira que o Batman não aparece, né? É uma edição inteira de... Né? Só no comecinho, mas 2/3 da edição... 2/3 de uma edição chamada Batman de Landog e o Batman não aparece. Uhum. Tá parecendo o DPGC quase já. Quase não tem Batman aqui. Mas eu achei muito bom. Eu achei maravilhoso. Por mim, tudo bem. Os caras da Mansão Wayne aí tão puto com o Batman. Não, mas a gente gosta muito do resto do universo DC e crossover. Cara, quando que você vai imaginar que personagens italianos de Bonelli vão encontrar com a galera da Vertigo por uma edição inteira? Da hora demais, sim. Não. Puta, foi sensacional, cara. Eu acho. Esse passeio no inferno, pra mim, acho que é o ponto alto da história. É muito bom. É muito bom. É bem legal mesmo. Assim, apesar de que é cheio de momentos legais, né? Já na terceira edição a gente tem aí o encontro. Finalmente o Gordon aparece na história, né? Até então. Finalmente. Não tinha dado as caras. E aí ele conversa com o Dylan Dog, que ele vai receber o Dylan Dog no aeroporto. E aí o Gordon falou assim, pô, investigador do pesadelo, isso nem parece um trabalho de verdade. E o Dylan Dog vira assim, olhar minha conta bancária não parece mesmo. Aliás, eu acho legal que eles também usam, além do bordão Judas Dançarino, eles usam duas excentricidades do Dylan Dog, que é excentricidade não, né, mas duas características, que é ele se abstênio e o medo de voar dele também, que aqui é impressionante ver ele voando, inclusive, porque no gibi normal dele ele nunca voa, ele faz qualquer outra coisa menos voar. Nesse aqui ele já voou duas vezes. Aqui ele se dopa pra voar. E ele voou duas vezes, né? Teve a primeira com o Batman e agora verdade. aqui para ir para Gotham. Sim. É uma característica marcante dele. Fora... Pular da geladeira para Piccadilly Circus conta como voar também, não? Ele não se queixou tanto, né? Teleporte é teleporte. Não é voar. Eu tinha mencionado, falando sobre intervenções, eu tinha falado do Diacho. Eu lembrei, tem um Diacho aqui na história, sim. Tem um Diacho? Tem. Louco. Tem, porque na época me chamou a atenção, eu tirei uma foto e mandei no nosso grupo. Só que eu tô procurando aqui, eu não vou lembrar onde é. Mas tem um Diacho. Tem. Não falou a regra, não. Não vou ficar procurando o Diacho agora, no meio de tudo isso aqui, né? Diacho na DC é Capitão Marvel, normalmente. Shazam. Maravilhoso, sim. É isso mesmo. Pois é. Vocês falaram do personagem, do vilão, ter aparecido uma ou duas vezes antes disso, né? E isso explica por que eles podem fazer tanta doideira com esse vilão. Porque eu ficava lendo e falava, cara, mas eles vão mudar toda a história? Será que isso foi abordado depois na história do Dylan Dog? Não, é só foda-se. Exatamente, foda-se. Não, tipo, pensando assim, a gente precisa de alguém aqui que tem um psicopata. Esse tá morto há uns 30 anos, 20 anos, sei lá. Bora. No crossover é legal puxar personagens do passado do personagem, né? Pra dar essa mistureba. Apresenta um pouco do que é o personagem, dá um contexto, assim, ó, tem todo esse estofo aqui pra vocês irem atrás. Cara, é legal. Muito Nossa. bom. É bom demais o Killer, que você tava lembrando dessa história aqui. Puta que pariu.
Muito bom. E aqui a gente vê pela primeira vez o Constantine e o Batman juntos na história, né? E até agora eles não tinham aparecido juntos. O Constantine? O Constantine e o Batman juntos. Sim. Em Gotham. Aliás, em Gotham não, antes de ir. No comecinho. É verdade. Tô trocando uma ideia com o Dylan pra falar o que eles encontraram, né? E o Batman nem pra levar o Dylan Dog junto, né? Pega um voo comercial aí. Podia voltar com... é porque ele tava de Bruce Wayne, né? Se ele voltasse, ia saber a identidade secreta dele, né? Ah, é verdade, né? Acho que o Batman deve ter voltado já com as coisas dele e tudo. Faz sentido. Tá vendo? A história é toda redondinha, pô. Se o Dylan Dog fosse o super-herói da DC, não importa o ranking, assim, eu saberia. Tava chamando de Bruce e tal, etc. Mas, né? É, verdade. Tá tudo certo. Detalhe, mas faz sentido. É muito bom. E, bom, a gente vai partindo para os finalmente. Agora, bom, o Killick se tornou aí mais um psicopata assassino em Gotham, sendo caçado pelo morcego. E você vê que o Batman trata ele quase como mais um, né? Ali no meio mesmo. É, de fato. Quem em Gotham, que não falta psicopata, maluco, né? É terça-feira pro Batman isso aí. E o Dylan Dog tem o Dylan Dog tem um papo com o Coringa que serve só para ter uma splash page de todos os vilões de Gotham desenhado por esse traço. Sim. E, cara, como o cara de barro parece o Kyle Baker desenhando, né? O cara de barro específico parece muito estilo do Kyle Baker. Esse desenhista ele tem um pezinho no Kyle Baker. É maneiro quando o Kyle Baker faz negócios mais sérios, assim. Não, mas antes disso tem uma parte que eu gosto muito, que quando o Batman encontra o Coringa, ele fala: achou que sendo da cidade eu deixaria de caçar você? Achou errado, otário! Ele fala literalmente, achou errado! Não, o jeito que é intercalado o encontro do Batman com o Coringa com o diálogo do Dylan Dog com o Batman, tipo, eu já tive uma conversa com ele, aí vê o punho do Batman todo sangrando, enquanto ele se espancando. O maior investigador do mundo, né? Descendo o cacete no... Não, e o Coringa ficou muito mal, né? Pelo fato do Killick ter largado ele ali, né? Ele pensou que ia ter um parceirinho e tal, então ele tá muito incomodado com isso, né? Você percebe que... Eu gosto do que revolta o Killick, porque ele fala: cara, eu tava morto, minha consciência já tava dispersa. O que eu tava procurando fazia sentido na questão da alma, e você me trouxe de volta pra casa, filho da puta. O pós-vida, para quem acredita em alma, é uma confirmação. Resposta, né? Tipo, sim. E ao contrário do Epícoro. O Epícoro ficou lá na Grécia Antiga. Não existe essa porra de inferno, não existe céu. Para com essa merda. Ih, cara, tudo inferno. Se for. Cara, cadê a alma? Cara, aí morreu, aí tava cheio de alma. Agora sim. Ufa. O diálogo do Coringa com o Dylan Dog é interessante, porque agora ele fala, o Coringa até manda, eu quero contratar você, porque e aí ele comenta, o Killick ele é diferente de tudo que eu vi, porque ele é vazio, e aí você já enfrentou ele, e você tem que pegar aquele cara de novo. E o Dylan Dog fala, mas vocês têm o maior detetive do mundo, o que eu posso fazer? E aí o Coringa fala, mas ele usa lógica, ele segue pistas. E para pegar o Killick, você vai precisar ir além dos 5 sentidos. Isso remete a um diálogo anterior, lá na primeira edição dessa série, do Dylan Dog com o Batman, quando o Batman fala assim, eu sigo o método, eu sigo pistas, eu analiso evidências para encontrar os bandidos. E você, faz o quê? O Dylan responde, não, eu vou ao cinema, eu como uma pizza, e às vezes eu uso o meu 5º sentido e meio. E esse 5º sentido e meio é o maior barato, porque muitas histórias ele acaba fazendo referência a esse 5º sentido e meio, ou seja, indo além dos 5 sentidos, conforme o Coringa fala. É engraçado porque eu imagino que o EJ possa falar isso, mas se você ler essa edição sem conhecer nada do Dylan Dog, você vai tratar isso como uma piada, né? 5 sentidos e meio, só uma piada aqui que... não foi algo que me chamou. Então, nem tem ideia da importância desse 5º sentido, desse 5º sentido e meio das histórias do Dylan Dog, que realmente gira em torno disso. Não é um poder dele, é uma intuição que ele tem que movimenta a maior parte das histórias dele. Sim. Exato, não é um poder, às vezes acaba funcionando como uma piada, mas dentro daquele universo lúdico e melancólico do Dylan Dog, cai muito bem. Uhum.
É o mais próximo que ele tem de superpoder. Sim, sim. Não, e eu gosto muito nessa edição inteira como o Dylan Dog ele meio que tira um certo sarro com algumas características absurdas das histórias do Batman. Tipo, o Comissário Gordon com o bate-sinal. Ah, puta, sensacional. Eles improvisaram isso daí, né? Fizeram aqueles... Mas isso ainda em Londres, né? A gente não ainda em Londres. Aqui eles chamam improvisam isso. É um procedimento padrão da polícia de Gotham, se chamarem um vigilante, assim, com uma luz no teto aqui. Ou quando ele vai para Batcaverna, que ele fala, pô, tem umas estátuas na minha casa, assim, mas você leva para o outro nível, né, cara? Olhando dinossauro, moeda. O Inspetor Block fala pro Batman assim, não, ó, talvez em Gotham seja normal chamarem um maluco fantasiado para bater nos bandidos, mas aqui a Scotland Yard dá conta. E aqui também tem outra piscadela para os fãs de Dylan Dog, que é o Dylan Dog comendo pizza, que 98% das vezes que você vê o Dylan Dog comendo um gibi dele é pizza. Sim, é verdade. Vale Tal qual um bom italiano escrevendo um personagem britânico. E provavelmente a pizza de Gotham deve ser melhor que a de Londres, então, porque Gotham é meio que Nova York, né? Imagino que seja. É verdade. A pizza de Londres não deve ser grande coisa, mas a gente tem comentado aí todas essas piscadelas. Vale a pena comentar aqui. O escritor dessa edição é o Roberto Recchioni, e por muito tempo ele foi o editor do personagem na Bonelli. Eu acho que ele largou o cargo recentemente. Eu acho que ele deixou de ser o editor, mas por muito tempo ele foi o editor responsável pelos caminhos do personagem, por definir para onde o personagem iria, como ele iria ser tratado, e ele também é o escritor daquele clássico moderno que eu comentei, que é o Mater Morbi, que foi uma história que meio que revolucionou o personagem e deu um fôlego novo para ele. Então foi uma grande escolha de roteirista mesmo. É um cara que manja do personagem. Pra caramba. Claramente dos dois personagens, porque mandou bem. Eu gosto dele comendo pizza e chegando pro Batman. Você não quer mesmo? Não quero pizza. Aí ele brinca, né? Você não pode comer isso, né? Você é sua dieta. Rato de academia, ele fica também observado. Desculpa, achei que esse negócio de estar muito em forma é padrão para vigilante. Não sou um vigilante. Eles acham muito bom que ele fala, não sou vigilante, mas o que você se chama? Aventureiro? Cruzado? É um protetor. Não sei se como está na tradução, é protector. O Vingador é muito bom, né? Também. An Avenger é uma piadoca aí muito boa. E aí ele mira, tipo, do quê? E aí um quadro lindo dos dois olhando para Gotham. Claro, Gotham. Muito bom. E aí eles armam um plano, né? Ele é um protetor mesmo. Ele é um protetor. Muito bom. Muito legal. Eu gosto do sinal colocando Dylan Dog está no crime e você tem o que você procura. Que nem o Batman com o megafone. Alguém aí viu o Coringa? Mesma coisa. Faltou só um escrevi e sair correndo. Né? Tipo, eu achei maravilhoso, né? Porque sempre tem aquela coisa de, nossa, como eles conseguem projetar certinho nas nuvens o desenho de um morcego? Fala, não, morcego, é um negócio grande. Não, as letras. Você escreve, né? Mas é gibi, horas tem que Jota. falar, suspensão de descrença. É gibi. Mas como ele consegue de energia da delegacia, meu amigo. Como eles conseguem colocar tão nitidamente? Conseguindo, você não tá vendo que eles conseguiram? Então pronto. Vem o diagramador, ele coloca as letras em cima da página de quadrinho e você, como leitor, lê. Abre o Photoshop. Exatamente, aquele InDesign bacana. InDesign. E esse é o único momento que o Killix abre um sorrisinho, né? Que eu não sei se para vocês também, mas me remeteu tanto ao Coringa no Cavaleiro das Trevas, quando ele vê o Batman na TV a primeira vez, que ele olha e ele fala, Batman, e aí ele sorri. Aqui de novo, o Coringa sério, estava capotando há anos, né? E quando vê o Batman, ele sorri, né? Eu achei, não sei se é proposital, mas me remeteu a isso. Pode ser. Faz sentido. Com a mina com o peito aberto. Nossa, mano. Nossa, velho. Eles armam uma armadilha e aí acaba sendo até bem corrido, né?
O Dylan Dog mas- acerta uns ele... Eu acho aqui interessante porque rola um espelhamento entre o momento do Coringa com o Batman e o momento do Killers com o Dylan Dog, porque a gente vê o encontro do Coringa com o Batman mostra o Coringa com o bastão cheio de prego, falando, tipo, eu tive um dia ruim e o Batman atrás dele, e daí corta e a gente vai vendo o que aconteceu meio que por flashback. E aqui a gente também é exatamente a mesma coisa, a gente vê o Killox atrás do Dylan Dog, corta e a gente vai ver o confronto que aconteceu por meio de flashback. Então eu achei legal esse espelhamento do Batman com o grande vilão dele, e aqui o Dylan Dog com aquele que, mesmo aparecendo tão pouco, que a gente comentou, acaba sendo o grande vilão dele também. É verdade. Uhum. E tem mais uma coisa que quando eles chegam no Beco do Crime, Batman... Quando o Dylan Dog pergunta por quê lá, ele fala, foi aqui que eu nasci e tal. Ou seja, ele não contou que ele era o Bruce Wayne antes para não dar carona de avião. Porque ele agora basicamente contou para um detetive. Lógico, porra. Porque é o Beco do Crime. Você acha que só os pais dele morreram no Beco do Crime? Não, e o Dylan Dog sabe toda a história de Gotham também. Ele leu os gibis também. Ele vai ali e procura aqui. Investiga as coisas comendo pizza, velho. Não ia atrás dessas pistas nunca. O Beco do Crime, foi aqui que eu nasci. Aí ele vai olhar histórico criminal de um lugar chamado Beco do Bruce, Crime. você? No tempo todo. Mas ele foi para Londres ao mesmo tempo que o Batman, né? Isso é pesado, né? Isso é pesado. Quando que apareceu o Batman em Londres? Só quando o Bruce Wayne foi. Não, mas me corrija se eu estiver errado. O Beco do Crime só chama Beco do Crime porque os pais do Batman foram mortos ali, não é? Mas ele não é o único crime a ser cometido no Beco do Crime. E outra, né? Depende. Mas é difícil, a interpretação que eu tenho é que, assim, obviamente batizaram assim os roteiristas e tal por causa disso, mas tem vezes que colocam como se o Beco do Crime fosse praticamente aquele bairro, assim, aquele quarteirão, aquela área. Mas ali. aí a pessoa que deu essa nomenclatura, pelo amor de Deus, né? Em Metrópolis tem o Beco do Suicídio também, caralho. Mas é um beco. A questão não é o crime ou o suicídio. A questão é um beco. Tem que ser um beco, porque não faz sentido. Tem que ser um beco. Aqui em São Paulo a gente tem o Beco do Batman, que é mais literal ainda. Não, mas para quem é da zona leste de São Paulo, por aqui, pela região aqui, existe um lugar chamado Curva da Morte. Curva assim, da Morte. Não tem esse nome oficialmente, mas é muito conhecido por esse nome, a Curva da Morte. Mas é uma curva? Então, assim, acontece. Aqui do lado, aqui a poucas quadras da minha casa, tem um bairro que chama Morro do Querosene. Eu não quero saber o porquê. Nunca na minha vida. Mas já fui beber lá, inclusive. Ei, Osasco. Não é porque é São Paulo ainda, é do lado do Butantã. É, sim. O Carlos acha que ele mora em São Paulo. Não, Osasco é o que a gente tem mais próximo de Gotham City, né? A gente já falou isso. Inclusive, já vi gente que apelida Osasco de Gotham. Né? Só que se fosse em Osasco, o Batman seria o Homem Pombo, né? O Homem Grilo em Osasco. É verdade. O Homem Grilo, baita gibi, viu? Baita gibi. Falamos sobre o Homem Grilo recentemente aqui, inclusive, conversando com o editor da Zapata. Muito bom. Daniel Esteves. Legal. Cara é fera, hein? Cara é fera. Teve uma exposição do Homem Grilo em Osasco esses dias. Sim, ele é de lá. Então, o primeiro gibi, não sei se é o primeiro, mas o mais recente, que é o volume 1, tá saindo o 2 agora, ele tem na quarta capa dele ali a informação da Prefeitura de Osasco que ajudou no projeto e tal. Mó barato. É bem divertido. Bom, esse rápido podcast sobre o Homem Grilo que tivemos agora. Gente, tudo porque a gente estava discutindo a nomenclatura do Beco do Crime. Do Beco do Crime para o Homem Grilo. Isso aí. Muito legal. E aí, vamos fechar essa aqui as últimas páginas. O gibi. Últimas páginas, cara. Então, o gibi não ia se furtar de fazer aquele questionamento básico a respeito do Batman e a relação dele com o Coringa, né? Porque eles estão lá debatendo, eles prenderam o Killix, eles estão lá debatendo o que fazer com ele. E o Dylan Dog fala assim, se ele continuar aqui, mais inocentes vão morrer. Eu não sei. E aí ele fala pro Batman, eu não sei se você entende isso. E aí o Batman o Batman pensa assim, engano seu. E ele pensa no Coringa, né? Tanto de ele fala, eu entendo. Gente que ele já... eu entendo. Então, e aí, assim, o próprio Killix acaba resolvendo o dilema entre os dois, que ele fala assim, olha,
eu quero ir porque esse lugar já não me pertence. Ou seja, ele quer morrer de novo, ele quer voltar para onde ele partir dessa para uma melhor, nunca melhor dito. Sim, tem. E aí, para não ter que assassinar ele friamente, eles marcam aí uma outra sessão trevosa. Agora até o Jason Blood tá junto. E o Constantino também, lá com a Madame Trelkovski, alguma coisa assim. E aí eles fazem lá um ritual... Não sei lá que porra que é esse ritual, mas eles mandam o bicho pro... Nem sei se é paraíso ou se é inferno. Parece o paraíso, mas pro Kinax acaba sendo o inferno, né? É o inferno. Eu acho, essa conclusão eu acho muito foda, cara. Que ele fala que tipo, ele tá num lugar que todas as almas são plenas, são completas, todas as almas estão em paz, e ele não tem nenhum bisturi, e ele não pode procurar, e todas as almas estão ali pra ele. Eu acho muito foda que é um personagem que procurou, que durante as 2 edições dele com o Dylan Dog, durante todo esse encontro, tudo gira em torno dele procurar onde fica a alma, e aqui é onde ele encontra a própria alma, né? Porque é quando ele sente remorso, é quando ele sente algum tipo de compaixão, é quando ele assume que é o inferno para ele, porque ele sente alguma coisa ali. E tipo, esse sentir para mim é ele encontrando a própria alma. E eu acho que fecha também, melhor do que simplesmente a morte dele, que nem tinha acontecido na mensal do Dylan Dog, que aliás aparece na edição, né, a cena dele com o machado e tudo mais, é a cena da morte dele do segundo encontro. Mais do que a morte dele, aqui fecha o arco dele, porque ele finalmente tem a conclusão do projeto de vida dele, que é encontrar a alma e a própria alma. Então eu acho que é tão... Aquilo que a gente falou, que é tudo tão perfeito, o final é tão redondinho nesse sentido também, que eu acho tão... E é poético, né? Pra quem acompanha Dylan Dog, é lindo isso. É muito bom, né? Não vou matar ele, mas ele vai ficar aqui no céu para toda a eternidade. Tem um nome para isso, né? Não, mas a gente foi até o outro lado, deixou ele lá e voltou. Então. Foi tipo o que dizem sempre, né? O Batman não mata ninguém. Quem mata é Deus. Quem mata é Deus. Dessa vez ele levou na casa dele pessoalmente. O Batman só deixa no bico do corvo. Não, dessa vez ele bateu na porta da casa de Deus e falou: tá aqui, ó. Faz o que você quiser. Trouxe para você. Mas eu acho primeiro que a arte do jeito que eles desenham o paraíso é linda, aquela coisa Art Nouveau, assim, achei bem estiloso. Sim. Achei isso muito legal. E é um pouco Sandman, esse paraíso desenhado. Tem, me lembrou muito esse estilo. Sim. Mas me lembrou a ressurreição do Arqueiro Verde, só que é o contrário, né? No Arqueiro Verde eles vão no céu e pegam ele e trazem. Aqui eles vão lá e deixam o cara no céu e vão embora. É o contrário. Acho que com o Hal Jordan eles fazem isso também, né? Quando o Hal Jordan vai incorporar o espectro, eles não vão buscar ele tem isso também. No paraíso. Tem isso também, né? É uma história ruim. É que essa do Arqueiro Verde é o Hal Jordan que vai junto pegar, eu acho. Tem um rolo assim. É verdade. E a história acaba do jeito mais clichê, e isso é ótimo, que uma história do Batman pode acabar, que é que o Batman seja uma gárgula, assim, tipo... Gotham precisa de verdade. mim. Pois é, novamente o Dylan Dog escrevendo lá no diário dele sobre a aventura, escrevendo sobre a aventura que não teve com o Batman, e termina assim. Muito bom. Muito bom. É bonito. Pô, é isso. Uma puta história, hein? Olha, entra fácil num top 10 de leituras do ano. Entra fácil. Nossa, cara, muito bom. Fevereiro de 2024, cara. Eu não sei. Do ano passado, pra mim, uma obra-prima. No Brasil, né? 2 anos atrás, mas aqui no Brasil foi ano passado. No Brasil, saiu em 2024. Eu vou ir atrás desse... no final de... Lá fora foi no final de 23, então a diferença para... Aqui saiu antes do que nos Estados Unidos, inclusive. Olha aí. Isso foi publicado, então, porque assim, a edição digital que eu estou vendo tá como DC. Lá fora, na Itália, saiu pela Bonelli. Sérgio Bonelli, Editore. Bonelli. E nos Estados Unidos, imagino que foi a DC, né? Na capa tá o logo da DC. Só DC? A versão em inglês, né? Isso.
Sim. Tá só Sim, na bacana, capa porque- tá só DC e no... não, tem no cantinho Sérgio Binoli Sérgio Binoli é foda. Binoli, Sérgio. Sérgio Binoli. Bonelli. Sérgio Binoli editora. Mas ele não é tão ignorante assim, gente. Se não me engano, a editora que lança histórias do Dylan Dog, não, acho que nos Estados Unidos não sai com tanta frequência, mas acredito que seja a Epicenter Comics que lança histórias do Dylan Dog nos Estados Unidos. Acho que eles Grande lançam editora, até via... famosíssima. Sim. Qual que é o Catarse dos gringos? O Kickstarter. Kickstarter. Acho que eles costumam lançar via Kickstarter as edições da Bonelli. Essa Epicenter Comic também lança do Zagor, não lança? Lança um monte de coisa. Lança Zagor, acho que tá lançando Ken Parker também. Anunciaram aí um material do Dino Batalha também recentemente, mas acho que esse não é Bonelli. Tô aqui no site da Epicenter Comics, Dino Battaglia. Acho que eles devem ser o contato dos italianos nos Estados Unidos, pelo jeito, né? Muito provável, muito provável. Porque eu acho que Zagor eles já tem Dylan edições do Zagor Dog, já há bons 10 Dragonero, anos. não Cara. sei o que é isso. Dragonero. Mágico Vento também, Ken Parker. Tex também. Tex, Mr. No. Caramba, Mr. No. Eu gosto que a editora da DC que supervisionou essa história é Kate Kubert. Eu falei, Kubert é um nome, né? Tem história aí nos quadrinhos, né? E ela é neta, né, do Joey Kubert. Do Joey Kubert. Olha aí. Sim. Então ela é sobrinha do Adam e do Ed Kubert. Interessante. Pô, bacana. Achou o cantinho dela ali. Muito Joey bom. Kubert, que teve o ápice da sua carreira desenhando o Tex, lá numa gloriosa edição do Tex Gigante. Olha aí. Verdade. É que tem vários provocando, americanos que foram desenhar quadrinho na Europa, né? É lógico, né? Assim como, e vice-versa. Cara, Chuck Dixon. Chuck Dixon Foi cancelado nos Estados Unidos, foi escrever Tex, cara, né? Ele foi escrever Tex depois de ser cancelado nos Estados Unidos, cara. Ele fez Tex enquanto o Graham Nolan foi fazer o Fantasma. Pois é. É isso aí. Depois eles foram fazer quadrinho de Comic Gator. E aí depois eles foram fazer o gibi trampista, enfim. Filhos da puta. Mas, porra, sensacional. Estamos chegando às 2 horas, né, Felipe? É isso aí, gente. Estamos chegando às 2 horas que o pacote grátis do StreamYard permite a gente. Né? Tem isso. Não queria encerrar, mas vamos ser obrigados, viu? Pois é. Então, vamos lá. Assim, para encerrar, cara, sei lá, considerações finais. Novamente, uma puta obra-prima. Quem não conhece, vá atrás disso aqui. Quem for fã de Batman, dá uma chance, porque, puta, Dylan Dog é um puta de um personagem, um tremendo personagem. Vale muito a pena. E, considerações finais, novamente quero agradecer vocês aí da Mansão Wayne. Cara, brigadíssimo por essa participação. Fica aí o espaço para o jabá de vocês. Se é que alguém que está ouvindo esse programa não conhece vocês, vai lá. Se alguém não conhece, vai atrás do podcast Mansão Wayne, que se vocês gostam desse podcast, vocês vão gostar também, porque a gente fica falando de gibi também, de nerdices gerais. E, enfim, é isso. Obrigado. Nossa, fiquei uma pastilha. Fiquei muito feliz de ter lido esse quadrinho, que é um quadrinho que provavelmente ia acabar passando batido. Ou ia acabar lendo daqui a muitos anos, sei lá. Então, gostei muito de ler, de verdade. Um quadrinho muito bom, obrigado pelo convite e estamos aí para futuros convites. Com certeza. Valeu. Eu queria dizer que vocês não sabem há quanto tempo que eu quero falar sobre Dylan Dog, mas tem algumas pessoas aí que só querem fazer... Tá dando pau no seu Tá dando Dark Side. Tá dando Dark Branca. Side. A gente chama de Dark Side esse pau que dá no coisa do Branca. Então deixa eu fazer o jabá e quando eu terminar você faz o seu Branco, que é o tempo que você desconecta e conectou. Temos 7 minutos, gente. Tá acabando o tempo. Então, correndo aqui. Não, mas, queria agradecer o convite para poder falar que esse gibi é muito legal. Né? A gente sabe que crossover geralmente é 880, né? Não tem um meio termo aí. Então isso foi muito bom. Queria dizer que além do podcast do Mansão N, que fala sobre o que mais importa, que é o Batman, DC em geral, tem também o Fala Animal, do nosso querido Bud, a qual participo, que fala de gibis de maneira mais geral também. Excelente também. Manda um abraço pro Bud. A gente vai mandar assim, Bud, você que é o nosso velhinho, escuta esse podcast. Mas, cara, o Bud é a enciclopédia viva dos quadrinhos, não é à toa, assim, o cara tem um conhecimento absurdo
E gravar podcast com ele é sempre muito divertido, porque ele traz umas paradas que a gente nem imagina que ele vai trazer. E também tem o meu canal, que é a Hora Suave, né? Que tem vídeo quase todo dia aí, depende muito do tempo que a gente tem para gravar e editar, mas também falando de quadrinhos, gibi, videogame e muito mais. E agora o Branca, que está com o áudio corrigido, vai falar. Tá, vocês estão me ouvindo? Tá de boa? Sim. Inicialmente quero pedir desculpas pelo meu áudio, galera, se eu estraguei alguma coisa. Nem percebemos. Eu fui responsável pela surdez de alguns de vocês. Mas poucas vezes não sabem o quanto eu queria falar sobre Dylan Dog há muito tempo, mas certas pessoas só querem gravar sobre Batman. A quem interessa calar Thiago Brancatelli. Ou sobre Marvel e DC. Então, quero agradecer muito o convite, falar que eu fiquei emocionado esse podcast inteiro por ter falado de um dos meus personagens favoritos. E foi maravilhoso. Um beijo para vocês. A gente agradece. Só mais um adendo que eu esqueci. O Mansão Wayne também é canal no YouTube. Então, sigam lá que tem bastante vídeo agora. Opa! Maravilha. Legal, cara. Bom, a gente que agradece demais. Foi aí. um baita papo mesmo. E, poxa, maravilha. Te acompanhar vocês de perto também, já tem um tempinho. E a gente fica muito satisfeito em poder contar com os parceiros aí para fazer esse programa tão especial sobre o Dylan Dog. E quem sabe aí mais para frente a gente chama o Bud para falar sobre Zagora, a experiência dele como editor de Zagora ali. Vai ser um papo maravilhoso para as 15 pessoas que gostam de assistir com a gente. Metade do fã não vai estar gravando e a outra metade vai estar ouvindo. Eu posso dizer que são muito mais do que 15 pessoas que gostam de Zagor, cara. Eu posso dizer que devem ser umas 30, na real. Algumas talvez não tenham acesso à internet, mas aí é um outro problema. Não sabe mexer no computador. Resolver isso antes, pois é. É verdade. Bom, mas é isso aí. Obrigado novamente. E já fica o convite aí para um possível retorno aí no futuro próximo, quem sabe. Só As portas chamar. estão sempre abertas, hein? Demorou. Então, é isso aí. E para o ouvinte aí, antes tarde do que nunca, lembre-se de dar o seu joinha, curtir, comentar no espaço de comentários. Lembre-se que temos aí um grupo do WhatsApp que está aberto, o link vai estar na descrição desse episódio. Quem quiser, cola lá, bate um papo com a gente e considere se tornar nosso padrinho no Catarse, lá no www.catarse.me/HQueiros. Então, é isso aí. Felipe, Fernando, algum recado que eu esqueci? Ao contrário, é isso aí. Falamos tudo está dito aqui já. Então é isso aí. Conto com vocês na próxima. Valeu. Valeu. Falou.